The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Esse é o Notas de Filmes. Não esquece de seguir o nosso canal, dar uma curtida no episódio e deixar o seu comentário. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. E aqui é Léo, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem. Para quem acompanha mais regularmente, semana passada a gente acabou não colocando episódio, porque a gente estava bem enrolado com o trabalho. A gente faz trilhas sonoras e áudio, projetos de áudio. E, e a gente tava com um projeto bem bacana, mas só que ele também tomou bastante do nosso tempo. A gente não conseguiu gravar com o carinho que a gente conseguiria. Então a gente acabou não lançando semana passada. E agora a gente vai lançar agora. Com toda a paixão do Zorro. Que é um filme que eu adoro. E eu aqui venho lobbying pra fazer esse filme há um tempo, né, com você. Você gosta, mas você nem gosta tanto, né? Eu gosto, acho um filme muito bom. Não sei. Mas eu acho que é um filme que ele. O que torna o filme, na verdade, especial pra mim é justamente que é aquela coisa de você de não virar um franchise. Porque ele é um É. filme que, na verdade, ele é uma. Ele é quase. Ele é um meio que uma continuação, não um reboot de toda uma história que já existia. Uhum. Só que ele não foi feito, ele foi feito para com a mentalidade ainda dos filmes dos anos 90 de ação, de aventura, que você não tinha. Ah, você pode ter uma continuação, mas não necessariamente você vai ter. Então o filme ele é muito bem fechadinho dentro de si. Então ele não fica com aquela coisa toda que se fosse um filme de hoje em dia, que aí você ia ter que ter vários pistas, coisas futuras que poderiam vir a acontecer e personagens no futuro que poderiam aparecer nas continuações, aquela coisa toda. Então o filme, na verdade, eu acho ele muito fechadinho dentro dele. Hum. O que torna o Eu filme me. muito bom. Por minha parte, eu me lembro de ter visto no cinema esse filme e, e Filme de achando. 98, né? Pra quem não lembra. É, e achado tudo muito, ficado muito impactado com tudo a ação, toda a coreografia das lutas de espada. E a Catherine Zeta-Jones, foi a primeira vez que eu vi ela no cinema e disse, mamma mia, muy caliente, sabe? Ela tava especial. A gente já fez um episódio com ela aqui, Ah, o Alta Fidelidade, você diz. Alta Fidelidade, é. A gente fez o Alta Fidelidade e ela tem uma parte legal, mas é engraçado como o filme constrói o personagem e todo o carisma, sabe? Esse Co- filme foi produzido pelo Spielberg. O Spielberg É, foi que trouxe a indicação dela que ele tinha visto numa série da BBC, do Titanic e tal. é. E ele achou ela muito magnética, né? Muito charmosa. Muito, muito. Ela tá incrível nesse filme. E ela realmente, na verdade, o casal, a química dos dois, Antônio Bandeiras com a Catherine Zeta-Jones, foi uma coisa assim que você era muito forte. É, eu gostei muito Então desse. e ela apareceu e ela era uma das criaturas mais lindas daquele momento ali, quando apareceu, foi uma coisa realmente para os anos 90 que foi coisa das pessoas realmente falarem como aquela mulher era muito bonita. E ela tá muito charmosa. Ela assim, em termos de o cast do filme, ele é perfeito pro filme, claro, tem aquela questão toda lá que praticamente não tem mexicano no filme, vai ser um filme no México. Hoje em dia seria mais feito, é mais difícil fazer com esse elenco em particular um filme É, assim. exato, né? Mas é um filme que os atores, o casting dele é um casting muito legal. Então, Anthony Hopkins, que é foda, embora seja um britânico, não tenha nada a ver com aquele ali, não é um espanhol e tal. Mas botaram ele bronzeado, eu acho que é pra isso, eu acho que eles. Eu acho o look dele um pouco tosco no filme. Ele é É. muito bom, porque é Anthony Hopkins. Eu acho que ele fica meio, ele tá muito, parece um mosqueteiro, um pouco, Queriam ter colocado a princípio o Sean Connery, que é. também seria o mesmo problema. Não era o Raul Julia antes? Não, e o Raul Julia também foi considerado. O Sean Connery foi o que tinha mais pressão, porque o Sean Connery ele tem uma. Ele tem um star power extremamente forte, né? Muito Ah, maior do que o Raul Julia. Embora eu acho que o Raul Julia teria sido perfeito para esse papel. é. O papel do. Que foi o do Anthony Hopkins, né? E depois o
o Sean Connery atuou com a Zeta Jones no Entrapment, que foi outro É, very sexy a movie. Armadilha, se não me engano. É. Não, um filme meio tosco, mas é sexy. É um filme legalzinho e tal. Que eles assaltam, eles são assaltantes, eles assaltam obras de arte e tal. Tem Não, coisa bem divertida. eu só lembro ela fazendo toda aquela ginástica pra evitar os lasers, assim, aí você vendo, fazendo uns ângulos meio sensualizados, né, assim. É, É, ela é aqueles assaltos tão esteticamente bem elaborados, né? Mas eu me lembro mais, na verdade, de uma outra colocação que tem todo o assalto. Isso no começo do filme, tá? Não é nada. Aí ela vai lá, ela entra no negócio, ela assalta, rouba um quadro valiosíssimo, só que ela, como não ia conseguir sair com o quadro, ela coloca na parte de correio para poder ser ah, despachado junto com tá. as correspondências da empresa. Aí, aí o cara rouba, aí pergunta assim, "Ô, você me roubou um quadro?" Assim, é porque era mais fácil roubar a sala do correio do que a parte lá de autossegurança. Eu não lembro nada desse filme, só lembro dela deslizando entre os lasers. Só Ah, isso. é um filme legal, assim, mas não é nada super memorável também. É. Mas eu gosto de tudo do Zorro, assim, do início do filme, a abertura, toda a vibe que é criada, né? E esse é o terceiro filme que a gente tá fazendo dirigido pelo Martin Campbell, né? É impressionante para alguém que você normalmente falaria, Martin quem? É, cara, a gente fez mais dele do que do Spielberg. Ah, sei, Spielberg a gente fez quando, Spielberg? Ele fez Indiana Jones e Jurassic Park. Não, fez Minority Report. Ah, e Minority Report. Ah, não, tá empatado, então. Empatou com o Spielberg. É. Eu acho que ainda tem mais alguma coisa, Spielberg, talvez. Tô me lembrando agora. É. Mas ele trouxe ele é muito bom de filmar as cenas de ação, né? Em particular. E tudo bem que é diferente dos James Bond. O tipo de ação que você vê no Zorro é muito mais aquele clássico swashbuckling de luta de espada. Ah, tá, só pra quem não lembrar, ele fez o GoldenEye, que a gente falou até recentemente, ele fez o Cassino Royale também. É verdade, é verdade. Você E acabou, falou que a gente fez, mas não... eu me empolguei mais no número do que os feitos do É, cara. exato, e não é todo mundo que sabe quem é Martin Então, Campbell. Martin Campbell dirigiu não só GoldenEye, que foi um primeiro reboot da série do James Bond, como o segundo reboot, que foi o Cassino Royale. Ambos filmes que eu adoro. E dois filmes que a gente já fez aqui no podcast, Sim, sim. né? É, e agora esse terceiro que traz como você falou, um montão de coisa legal. O Anthony Hopkins tá ótimo. O Banderas, eu gosto muito do Antônio Banderas, sério. O Desperado já foi um filme que a gente passou bastante tempo E falando quem aquela nunca vez. escutou nosso episódio do... É Balada do Pistoleiro, tá? É muito bom. É um excelente episódio. E o Robert Rodrigues, por um momento, ele foi considerado para filmar, para fazer a Máscara do Zorro. Só que tava muito violento para porque tava esperando, então Assim, mas foi você acha. barrado. Eu considero. Eu não considero Zorro muito violento, mas ele não é uma coisa que. Ele tem umas cenas meio pesadas Não, pra ele não é filme. violento, mas assim, não é um filme agressivo, mas você vê que não tem sangue no filme, praticamente. Mas tem cabeça em jarros de líquido que o cara Sim, mas você bebe. não vê gente espirrando sangue. Você vê que praticamente é a luta de espada e tal, mas você não tem sangue, só jorrando. Agora deixa eu te fazer Não é uma Kill pergunta. Bill. Antes de entrar, a gente vai entrar depois nos detalhes do filme. Sério, o Capitão Love, que seria o vilão mais de físico do filme, né? Tem o vilão que é o chefe e depois tem o capão policial que é o Capitão Love. E o Capitão Love, ele fica Capitão falando Lamour. ele fica falando de canibalismo. É, claro. Como não? Por que não? Você considera ele um canibal? Não, eu só considero ele um racista, praticamente. Ele é praticamente um personagem que você vê claramente. Ele nunca fala nada particularmente racista ou não sei o quê, mas você vê claramente que ele Não, tem aquela claro. presença, né, de um homem louro, arrumadinho, não sei o quê, engomadinho. Tem um certo queer code enrolando ali, bem de leve, mas tem. E o cara claramente é um cara cruel, acho que é isso que o filme tenta buscar
O filme é interessante, né? Que ele Ah, mas coloca não, não, calma, calma, calma. Mas você buscou muito, você foi muito mais profundo no análise do. Ué, você não tá Eu quero só perguntando? saber. Você quer saber se o cara Não, come gente não, ou... não, não, não. Mas você não quer falar do cara O cara ser... ele guarda. Não, claro. Mas eu quero dizer, a cena mais impactante é quando ele apresenta a cabeça do irmão do Antônio Banderas num jarro de líquido, eu não sei se, e ele bebe do líquido. E ele conta Uhum. uma história de outras, de tribos americanos que comiam óleos dos, todo um negócio assim, só pra justificar o fato que ele gosta eu acho que ele é canibal. Ué, pode ser que seja, né? Mas assim, É. ele nunca come assim um braço, uma coisa assim. Você queria que ele comesse... Não, 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 eu só tô Tipo curioso assim, porque chegasse, o Antônio Bandeira tivesse chegado lá, ele tivesse fazendo uma grelha, assim, fazendo um churrasquinho, churrasco de com dedos, assim, né? um braço, assim, Não, no mas é porque espeto. você não é para fazer o cara fazer, tem um aspecto dele bem sinistro que assusta. Tem um filme, é porque assim, tinha essa coisa de canibal, existia muito coisa desse tipo naquele ambiente ali de México, Califórnia, não sei o quê, Velho Oeste, coisa e tal, ali, aquela época ali, tinha umas coisas de canibais rolando. E, e você tem um filme chamado Bone Tomahawk, não sei se você Eu já já viu ouvi esse filme. falar. Esse é Sim, nunca um vi. filme com Kurt Russell. É um Uhum, filme tão maneiro e tem toda essa pegada tal de, de canibalismo, da violência, né? Porque era uma época muito violenta e tinha muitas. E era uma coisa muito fora da lei total ali, né? uhum. Os caras eram muito cruéis. E esse Captain Love é claramente um cara muito cruel. Sim, mas ele não, ele é cruel só, mas ele não, nas atuações dele, ele não é um cara que entrega muita esse peso todo que você tá falando desses caras, entendeu? Não sei se o ator não é, o ator, ele é legal, mas ele é all over the place, esse personagem. Não, ele não é um bom. Assim, se ele tivesse botado um cara melhor, eu acho que Né? teriam feito uma coisa mais memorável. Porque você pega o filme ele já meio que ele é um filme dos anos 90, né? Então, assim como os anos 80, os anos 90, o filme ele se poupava muito do tempo dele, adiantando logo quem é o vilão, quem não é, Sim. mostrando coisas. Então, a primeira coisa que você vê no vilão mesmo, a primeira cena, o cara tá cheirando cocaína logo de cara, assim. Porque você já sabe, esse cara é o cara mau, ó. É, mas não o Captain Love, cara. Não, o outro. O O que Monteiro, que é é a geração antiga. não, é o principal vilão. É o cara que tá mandando tudo, que é Não, tudo. o principal vilão que é o cara que manda, no final das contas, né? Então, mas sabe quem eu tava pensando que seria melhor pro Captain Love? Hum, Se colocasse, reunisse o elenco do Silence of the Lambs, em vez desse ator fosse o cara que fez, o Ted Levine, que fez o Buffalo Bill, uhum. cara, esse cara já entrega, você já fica assustado quando você vê ele, sabe? Mas eu acho que ele é um pouco pesado e eu sei que o filme não era, tipo, maiores de idade, né? Ele era meio que infanto-juvenil o filme, um pouco, né? Então talvez era pesado demais. Mas eu só acho que o Captain Love, ele é um personagem. Não é o ator não é ruim, mas a aura do cara, ela é peculiar pra mim nesse filme, né? Sim, sim. Assim, é claro, é um filme para adolescente. É. Então ele é um filme que ele teve uma busca para não ser um filme muito, por isso eu tava falando negócio de sangue e tal. Tu vai assistir um Kill Bill, a luta de espadas de Kill Bill uma chuva de sangue, é claro que é muito mais estilizado para ser mais exagerado. Mas agora você assiste no próprio Zorro, que são excelentes lutas de espada. Você não tem praticamente. Você não vê gota de sangue jorrando, que é justamente para manter as coisas mais ou menos no nível de E censura tudo feito mais. prático, né? Sem blue É, screen. Tudo feito ao vivo, com o talento dos atores treinados. Inclusive falaram que o Bandeiras era foda de o cara espada. era foda. Ele foi um mestre. Que o cara que treinou, o organizador, era o cara que tinha treinado todos os elencos das antigas séries de pirata, de Peter E, Pan e inclusive de Zorro. e Zorro. Então, até Senhor dos Anéis o cara fez também. O cara é um cara fodão, então. Ah, saiba que ele é um cara maneiro. Hum. E que ficou muito impressionado com a destreza do Bandeiras, que o Bandeiras era muito bom de espada, assim, aprendeu muito rápido.
É, o Bandeiras era muito bom de espada, que ao final das contas o Anthony Hopkins era muito bom de chicote, É. É que né? tem umas cenas que ele tá. Será, mas será que ele tava realmente apagando A vela com o. chicote é o É. que falam, né? Que foi. Ah, cara, eu acho meio difícil isso, hein? Ué, Ah, ah, não. tu A já viu o Cat. vídeo? Ah, tu já viu o vídeo de gente que mexe, que faz essas porra? A Mulher Gato conseguiu. A Michelle Então pronto, Pfeiffer. tu acha que o Anthony Hopkins não vai conseguir? Por quê? Não, eu não tô julgando. Só porque o cara é mais velho? Você tem Ele tá etarismo? meio coroa, né? E uma coisa. As poucas coisas que me incomodam do filme é o fato dele. Que o filme abre com uma cena no fim da ocupação espanhola na Califórnia, né? O governador, que é o vilão, Monteiro, que é o Stuart Wilson, que é um ator que eu gosto muito. Você Ele, gosta muito desse cara? não, assim, eu gosto. Ele Você faz gosta todos os muito, assim, papéis. caralho, o Stuart Wilson tá nesse filme, eu preciso ver esse filme. Não, É eu vi essa a sua dois filmes. parada. Tem dois filmes com ele que eu gosto muito. O Zorro, que ele é Ah, um bom se tiver o vilão. Anthony Hopkins, porra, eu posso ver ou não, dependendo do trailer. Agora, porra, se tiver o Stuart Wilson, cara, eu, porra, já tô lá no cinema. Tá Não bom, posso ele é um- perder o Stuart Wilson. tá bom, você tá menosprezando o cara como um João Ninguém, tudo bem. É, Qual foi o último mas filme do Stuart Wilson? então, cara, ele é o vilão do Lethal Weapon 3, que é o Ah, cara que porra, esse filme é um filme muito ele joga os recente, caras. Lembra que realmente. tudo bem, ele deve, eu não sei se ele tá vivo ainda. Ele apareceu, mas ele apareceu aqui no nosso episódio do A Rocha. Ele faz um Hum. papel de um burocrata lá, militar. Menos interessante do que esse papel que ele É, na faz, né? verdade, ele que não foi nem acreditado, inclusive. É, porque deve ter sido só um dia de trabalho. Sei lá, cara. Pô, eu quero. Não, então você caga, só porque não Tá, é. mas ele fez, assim, mas ele fez Hot Fuzz, que é um filme que eu gosto. Ok. Ele fez também Tartaruga Ninja 3, que eu não assisti, Cara, mas. você assistiu Tartaruga Ninja 3? Não, não, mas eu tô Ah, não botando ia fé. ver, Tartaruga Ninja 3, mas tinha o Stuart Wilson, então, porra, não pude perder. Fui no cinema. Pô, tu tá cagando em cima do cara, né, cara? Pô, Ele você é que bom fala que no é o fã filme. do, que é o maior fã do Stuart Wilson. Não, eu gosto dele, os dois. Ele fez. Pra mim, só precisa fazer dois filmes. Pra É, você pra já criar considerar dois filmes bons, pra você já considerar o cara Cara, mas porque já é difícil nesse mundo, cara. Então, o cara é foda. Tá, o cara fez Tartaruga Ninja 3 e Não, fez cara. Zorro. Ele fez Tá, vamos Máquina lá. Mortífera 3. Ele é o cara que tem aquela cena que ele joga o capanga dele dentro do cimento Sim, pra punir ele. eu Aí lembro, eles. lembro. Que Cara, tá fazendo? Agora a gente tem uma fundação pra construir o nosso eu gosto relacionamento, muito sabe? de Máquina Mortífera 3. Foi o primeiro Então, Máquina também. Mortífera que eu assisti, então é o que eu tenho mais carinho. Embora eu prefiro, Então. eu acho que os outros tenha o primeiro melhor. E o segundo também, eu acho o segundo extremamente bom. Geralmente a galera acha esse Máquina Mortífera 3 ruim. Mas Cara, eu ruim é o gosto. 4. Ah, ruim é 4, sem dúvida. Porra, o 4. O 3 não, o 3 é mais leve. É, Eu acho que seja longe esse filme ruim. Foi um filme bem maneiro. Eu acho que Máquina Mortífera 3 é um puta filme. é. Mas Mas fez assim, Hot Fuzz, que ok, Hot Fuzz eu acho um filme bem legal, que eu preciso, por sinal, rever. é. Do Edgar Wright. Que cena foda a abertura, né? Que tem a gente conhece o jovem, o criança interpretando um jovem Bandeiras e o irmão dele que chama Joaquim Murieta, né? Que é Murieta. o Alejandro que é Murieta e Joaquim Murieta. e Joaquim Murieta, se eu entendi bem, é o nome da inspiração pro personagem do Zorro, né? Que Sim. era um bandido. Um é, bandido não sei se era bandido espanhol ou mexicano. mexicano. Ah, então. Então, o filme tem essas mini homenagens pra quem quiser. Embora saiu numa era onde ninguém ia É passar o, batido porque tudo na isso. verdade, só para quem não conhece tão bem a história dos crimes mexicanos do passado, ele era praticamente um Robin Hood, que foi o nosso último episódio. Então ele tinha essa coisa de assaltar e tal, e meio que distribuir para os pobres também. O personagem real, o cara Não, real, o homem, a pessoa real, o Murieta. o Joaquim Murrieta. É. Mas o que Mas, eu gosto. Ah, e pode falar. só uma coisa antes, a ideia do filme é que você tinha série de televisão, o Zorro ele é baseado em livros, e teve séries, teve filmes, teve mil coisas. Uhum.
E o que esse filme fez, que é legal, é que ele pegou o personagem, que esse personagem do Zorro clássico é o Don Diego de la Vega, que é o personagem de Anthony Hopkins. Então você Uhum. tá vendo ele velho, então você não tá vendo exatamente um reboot, você tá vendo quase uma continuação. Ah, aquele personagem que você cresceu assistindo, quem cresceu assistindo o Zorro, ele, porque a gente eu cheguei a ver coisa, não acompanhava Zorro exatamente, mas eu vi, cheguei a ver Zorro, antes, quando era mais novo e tal, os antigos, né? Eu também assisti. Série de TV, você chegava a ver, esse tipo de coisa eram coisas que você tinha muito acesso, né? Porque as televisões compravam os que eram os enlatados, né? Aquela coisa toda, e ficavam, que eram muito baratos e ficavam exibindo, exibindo, exibindo. Então era uma coisa que você via, você conhecia bem toda a estética, toda a mitologia, você já conhecia. Então a ideia do filme foi pegar esse personagem, que era o Tom Diego de la Vega, que eles colocaram como Anthony Hopkins, e é quase que o filme começa como se fosse a última noite dele. É É, última o missão dele. último ato heróico dele. É. E ele é um cara que já era uma lenda. O tanto que o Alejandro Murrieta e o Joaquim Murrieta, que você estava falando, eles eram crianças, garotos que estavam ali porque os caras eram muito fãs. Assim como todo mundo ali do povo era muito fã, que era uma pessoa que inspirava, né? Que roubava. E a ideia é que era um cara que era muito rico, era um dom, né? Um aristocrata e tal. E ele, assim como o Batman, assim como o Tony Exato. Stark, é um cara muito rico que é o herói também, tal. Só, Ah, só um porém, a alegoria ao Batman o interessante, é tudo muito parecido, na verdade, que o cara também tem mas uma tem uma, Batcaverna, que é a Toca da Raposa, é a Toca da Raposa, sim, né? sim, mas tem uma diferença bem drástica. O Zorro, ele navega no dia, assim. Quando ele chega, a galera tá esperando ele aparecer. E é quase um evento, ah, será que o maluco vai ou não vai chegar assim? E quando ele chega, a galera fica, vai, e tu fica, ele é quase um entretenedor, ele chega lá humilhando os bandidos, ele luta de forma muito acrobática e jocosa, né? Ele faz negócio, e ele tem aquele lance de escrever o Z nos inimigos, assim. Eu me lembro muito disso na série, que era o Z que ele fazia na parede, É, e tinha ele, aquele policial ele humilhar. gordinho, né? Que ele meio É que. esse policial, isso aí eu fiquei procurando eu tava tentando lembrar o nome, que é o Esse aqui é policial Garcia, não? eu, Garcia, É. que era o arqui-inimigo dele, né? Que era o cara Eles, que era tipo o comandante lá, sei que lá. ele sempre driblava. E eles É. tentaram, tinha um cara lá, a Garcia ele aparece no filme, Ele aparece sim, mas mas ele ele não não tem é não tem visualmente, o mesmo foco, né? é, mas a outfit é parecida. Sargento É o cara, Garcia. é, é. Mas ele chega e todo mundo tá clamorando. É um evento quando chega assim, né? O Batman, ele navega na noite, assim, você nem vê ele aparecer. Mas o E a grande lance galera. do Zorro, no caso, é que ele é um cara que ele não só navega no dia, na verdade algumas coisas são, mas ele é um cara que ele tem um clamor popular, que as pessoas veem o cara como uma pessoa Defendendo os interesses deles, né? defendendo os interesses dele. Então o próprio público ali acobertava, ajudava. Se o cara Uhum. precisasse, o cara entrava na casa da pessoa, a pessoa escondia. Era um cara que É, ele tinha essa, as pessoas eram apaixonadas sim. pelo cara, né? E a outra muito clara é que ele faz sexo e o Batman claramente é homossexuado, não faz. Pô, não, o Batman tá sempre. Ah, sim, eu vejo ele super caliente, vendo ele super não sei o quê. Não, Mas mas o mal, ele tem uma relação esquisita como ele é gato, mal e mal. Ele não é um cara sexy. O Antônio Bandeiras, em 2 minutos dançando, ah, ele entregou muito o, mais sexualidade do que todos os é, Batmans de sim, sem todos, dúvida. saca? E ele também, ele seduz até o cavalo, assim. Todo Ele mundo é tem. seduzido pelo Antônio Bandeiras. Bandeiras, o cara é muito charmoso, né? Então, mas a ideia do É. filme é justamente. O que é engraçado é que lembra até aquela animação que teve um pouco depois, que era o Batman Beyond. Você lembra do Batman Beyond? Uhum, uhum, que era um jovem, né? Que é mais ou menos a mesma É, lógica. É o Batman mais velho, aham.
Ele Passando a pegando um tocha. garoto que era um garoto, porra, uma classe mais baixa, que já tirando um pouco a coisa do aristocrata, do milionário, que, que ajuda a população, e botando um cara realmente da população ali, e botando ele pra. E ele sendo o cara que faz a. Então, na É. verdade, o filme ele puxa um pouco isso, né? Ah, mas tem várias. O filme puxa de vários lugares. Tem, Ah, tem não, esse não, porque o lance do. personagem Batman foi um personagem inspirado É. no Zorro também. Mas, Então, é uma mas coisa puxa muita bem. coisa do Conde Monte Cristo, da Tem. vingança. Tem um negócio de vingança muito pesado, um aspecto de vingança dos dois personagens que motiva os dois, né? E, mas eu gosto muito dessa abertura. O que me confundiu é que depois tem um grande evento que o governador tá para assassinar três pessoas É, que executar, né? executar, mandar executar três malucos assim da plateia, né? Dia ruim pra ir lá, né? Quando você. Que a galera tá. Mas era pra. Você entende rapidamente que ele odeia o Zorro, que o Zorro já tá atazanando ele há uns tempos. E ele quer. Ele tá prestes a. A Espanha teve que entregar o México pro general Santana. Santana não, Santana é o guitarrista. Santa Ana, Santa né? Ana. É. É. E, E o cara tá prestes a ir embora, mas você vê que tem ainda os dons, Dom, Dom Ernesto, Dom Cacete, Dom sei lá o quê. É, é a galera tipo a Máfia Bosses, né? Que são os Uhum. caras que ficam com. E ele dá, acho que dá território pra cada um deles, né? É tipo o Da centrão aqui na Califórnia. política brasileira. É, é isso, é isso. Mas aí ele vaza pra Espanha, mas antes disso. O Zorro volta da batalha vitorioso, tendo humilhado o Monteiro mais uma vez, inclusive fazendo o Zezinho no pescoço do cara. É porque essa Que... é a grande parada, né? O cara realmente ele é um. Ele lembra muito o Gladiador, Sim, 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 que o sim. cara fala assim, que ele vai lá, mata todo mundo, ele mata no primeiro dia, e os caras falam assim, não, você quer. Você matou, mas você matou muito rápido. Você tem que dar um espetáculo, você não pode só matar. Se você quer realmente ganhar liberdade, você tem que ganhar o público. Então, É. um pouco nessa onda. Assim, não basta você chegar lá e nas sombras, porque o Batman era muito ligado também, né? Aquela coisa de uma, ele não tinha esse carisma todo, né? Mas Não, o cara é Batman. latino, então o cara quer se É. entreter. Não, e ele ainda ele é salvo pelo jovem Alejandro, o personagem do Bandeiras e o irmão, que eles assassinam os caras com mais. É, mas não consigo, eles não fazem isso nesse termo, né? Mas sim. Mas eles jogam uma estátua, cai, quebra, os caras caem. Ninguém sobreviveu àquela porra. Não. Ah, não, aliás, a física no filme, cara, tem uma cena depois que eu vou comentar que para mim é um pouco furo isso aí, mas tudo bem. Mas ele vai pra casa vitorioso. Agora, uma coisa que eu nunca entendi, eu já tinha te perguntado. O Monteiro aparece no. Seria como se o Coringa aparecesse na casa do Batman. Meio que. Agora eu sei que você é o Zorro, mas em nenhum momento ele se entregou. Não sei. Eu sempre. Assim, o negócio foi tudo Eu uma sou. armadilha, né? Ele fala isso no filme, assim. Ele fala assim, o cara pergunta, até uma hora que acho que é um dos dons, né, que vira pra ele e pergunta, quem que está executando hoje? Ele fala, a gente está Ah, qual. executando, não faz diferença, a gente pegou umas pessoas aleatórias no público pra executar. Que a verdade era tudo uma armadilha, né? Então Sim, eu. só que a armadilha podia ser só tentar pegar ele naquela hora, mas também podia ser o que acabou sendo, talvez seguir o cara pra descobrir aonde ele tá. Também é aquela coisa, né? Sim, mas Você eu, quando eu tá de precisaria. dia, Eu gostaria que o filme tivesse sido explícito em mostrar alguém seguindo ele. é, Porque o cara é tão sinistrão, o Zorro sinistrão que tem. Seria como o Batcaverna, o cara seguir o cara pra Batcaverna, fácil você encontra Batcaverna. Ah, cara, nem fodendo. Assim, mas tudo bem. O cara chega pra casa, a gente vê que ele é pai de uma menininha, uma nenenzinha, e ele uhum. fica contando as histórias. Que você vê que eles têm muito orgulho em ser Zorro e ele acha que é foda ser Zorro, né? Não, claro.
Eles Porque contam ninguém é desse. Zorro de bobeira. Não, que ele. É, não é como o Não, Batman. o O Zorro Batman. não é Outra coisa, CLT que, porra, tem que fazer, tem que ser lá Zorro. Porra, mas eu queria ficar de home office hoje. não, mas pra comparar, até o Batman fica dizendo, depois o Batman foi, fiz isso. Ele é muito mais humilde, o Batman, nesse aspecto. É porque eu acho que o O, Zorro ele é menos, ele não tem o trauma do Batman, né? O Batman ele é um personagem traumatizado. é. E o Então Zorro é só um, como você e o disse, é Zorro não, é sexy. um cara que ele é muito mais por É, um, ele é ele mais é movido por sexy. um, ele é mais movido por Sexiness. outras coisas. É, é. Mas ele conta o negócio. E aí aparece o Monteiro com toda a equipe dele, acusando o cara de ser Zorro. E você nota que tem já um rancor, porque ele era apaixonado pela mulher que casou com a mulher do Don Diego de la Vega, né? E tem uma luta, a mulher leva um tiro e o Anthony Hopkins leva uma bofetada, né? É, ele é bem preso, é. Ele vai preso e o cara rouba a filha dele. E isso é muito contra Monte Cristo, essa Sim, parte. Ele diz, eu quero que você fique. Agora, se o cara fosse esperto, ele teria matado o De La Vega ali, né? Só sendo poderia ter prático. matado. É. Eu quero que você fique vivo pra saber quanto você perdeu, blá, 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 blá. Mas manda ele pra prisão. Sim. E ele fica com a filha e leva ela pra Espanha. Ele tá Assim, partindo. você pode ter milhões de motivos para não matar um cara que seja muito um cara aristocrata, porque você não sabe exatamente Né? A repercussões que outro, possam ter, a claro. outro detalhe, outra coisa que o Mas Dom na de la verdade é Vega. porque precisava estar vivo no resto do filme. E a casa é incendiada. Uma coisa que a gente não falou, que é outra paralelo ao Batman, é que ele tem uma passagem secreta pro Lair of the Fox, É. que é, que é Raposa. tipo a Batcaverna Zorra é dele. raposa em espanhol. É, Zorro total. É. É, mas aí o filme pula 20 anos, a gente já vê o Banderas e o irmão dele adultos, aparentemente presos por um cara que é basicamente o cara mais cowboy rico do mundo, né? Aquele, "Yeah, well, you don't tell you, blá, 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 blá", né? Uhum. E eles estão andando e você não entende. Agora eu entendo que a gente descobre que são três parceiros, né? Que fazem, Sim. dão golpe em pessoas pra roubar e fazem planos pra aloprar, né? Agora, por que que parecia, o filme te dá a entender, ser apresentado aos três, o Alejandro Banderas e o irmão amarrado e o cowboy andando de cavalo? Isso é como se o filme não quer te dizer que eles estão parceiros ainda, né? Mas é fake isso, porque eles estariam. O cara daria água pros caras, né? Sim, sim. Não, sim, claro. O filme, quando a gente é apresentado a Bandeiras, parece que eles foram presos por esse cowboy. O Uhum. cowboy trabalha com eles. Sim. Eles estão andando a caminho do quartel ali. É, isso Só é que aquele truque de que você chega lá e tem até no Guerra das Estrelas. eu entendo, Ah, mas pegamos eles. eles. Não, é claro, mas, Sim. mas, mas do jeito que o filme apresenta, a gente entende que eles estariam falando muito mais amigavelmente ali, né? Por que que eles estão já amarrados ali antes de chegar? O cara tem que andar um deserto inteiro Porque isso é um daquele jeito. filme. Ok. É assim, o que eu acho legal nesse filme é justamente porque ele é um filme. Então ele tem muita coisa. Assim, porra, o Zorro vai lá. Porque o cara tá com um cavalo ao pôr do sol, com uma espada pra cima, com. Igual só ouvindo, qual é fundamento disso no meio de uma guerra, uma luta? É pra ficar maneiro, porque é um filme. Sim, mas aquilo é visualmente impactante, tudo bem, eu sei. É. Eu tô só dizendo que o filme, na vida real, o cara daria água pros caras e eles estariam andando talvez num cavalo até chegar perto do quartel. Aí eles Sim. armam pra fazer toda a encenação pra dar o golpe no quartel. Eu entendi. Me incomodou que Mas o é porque cara. é um cinema e Eu sei, ele mas isso se. funciona até Não, pra gente também, né? ele quer te surpreender. Ele quer te Ah, surpreender, ele quer te enganar, ele quer fazer as coisas. Você meio que você entra na mesma energia do filme. O filme ele não, o filme não é só para os personagens que estão no filme. sim.
ele funciona muito pra você também. E o Morieta, os dois irmãos, o mais velho é o que o Zorro tinha presenteado com um colar. Um É. colar quando eles salvaram, quando eles detonaram aqueles militares Um com colar que é a. zero praticidade no meio de uma luta, né? Fica no meio grandão, né? Fica pra fora. Você Porque se enroscar parece naquela uma porra pope... daquele colar, É. não é prático. Você ficar correndo, pulando em cavalo. Mas pensa o simbolismo do fato que o cara é ladrão, aquela porra deve valer dinheiro pra cacete e o cara nunca se desfez É, daquilo. mas exato. Mas é porque o cara é o Zorro. Porque é o Zorro deu pra ele. Então tem toda essa. O Zorro é tão pica nesse mundo que para eles é. Cara, o Zorro é tão pica que o cara, quando ele foi preso, e o Dom Rafael foi lá atrás depois na prisão pra poder provavelmente matar ele, É verdade. ele não. Ele perguntou cadê o Zorro, todo mundo ficou, eu sou o Zorro. Todo mundo se botou à frente, É. porque sabia que o Zorro tinha sido preso, mas não queria que preferisse se sacrificar do É. que o Zorro é muito aquela coisa que até a gente fala no V de Vingança, né? Uhum. Que é a coisa da imagem, né? O símbolo tem mais força do que a ideia, né? Você não pode matar uma ideia, você não pode matar um símbolo. Sim, e pode ter outro cara que seja Zorro. Exato. Que é o que o filme apresenta, no final das contas. Na verdade, esse É. filme é sobre isso, né? Não, mas antes disso a gente tem a cena que os caras conseguem driblar a galera do quartel, o Sancho Pança lá, não sei como é que é o nome do cara lá, mas aí eles são Sancho encurralados pelo Panza. Capitão Love. Você tá falando do Garcia, mas tá. É, o Capitão Love, que seria o Mister Joshua, se esse é Lethal Weapon, né? Falando de máquina mortífera, seria É. meio que o Gary Busey do cara mais, o chefe, né? É, ele tem uma vibe. Não Agora sei se o Gary eu não Busey. entendi. Ele é um mercenário militar, né? Quem é o Capitão Love? É um É, o Capitão. Capitão Love. Ele não tá lá em nenhuma capacidade oficial. Ah, Ele usa um negócio, é assim, ele é um cara vendido, né? Claramente. mas ele tem É, moral pra chegar nos lugares, prender pessoas e interrogar ele é um cara, tipo, maluco. um cara muito poderoso, né? Um cara, tanto que ele senta na mesa dos caras, mas os caras dos dons, né? Dos aristocratas. É. Mas o cara também, na hora que. Mais na frente, isso, né? Mas Uhum. na hora que o cara apresenta, ele deixa claro que. Ó, esse cara não é aristocrata, não, tá? Não é aquele show, mas é uma alma gêmea, uma coisa É assim. um cara limpinho também. Ele é de nós. É, mas não tanto de nós. É. É um Mas cara. assim, É um esforçado. Mas você vê que o cara realmente não é. Isso é até um ponto bom que você tá falando, porque o tanto que os caras foram. Usou quando foi preso, ele foi preso pela PM local, né? mas Então, isso passa 20 anos antes, cara. O Capitão Love era uma criança. não, não, sim, sim. Não tô falando de antes, né? O cara. É, mas o cara depois, quando volta, né? Então. Sei. Mas aí tem uma cena que ele dá um tiro no coroa lá, cowboy. Three Finger Jack, o cara só tem três dedos, né? Uhum. E atira no. E aí tem uma. Muito badass o irmão do Zorro. Mata pra não dar o prazer pro Captain Love de capturar ele, né? O É, já cara. tava ferido, né? Não ia ter como escapar, né? É, ele se, Então. se dá um tiro. É Mas eu acho muito. isso maneiro, né? Quer dizer, Não, maneiro. 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 Respect. Mas. E aí o Bandeiras fica sem chão, né? Ele fica meio perdido. Ele vira aquele personagem que tem a paixão, né? Mas é um cara destruído, né? Então, um cara que ele não tem a. Que é bem Conde de Monte Cristo. É, É o cara que tá, porra, já tá porra, bebendo e já tá tão desesperançoso que ele quer vender o colar que ele ganhou. Que ele ficou esse tempo todo que você tá falando, né? O cara ficou esse tempo todo e com o colar guardando. Mas naquele ponto o cara meio que já perdeu toda a esperança, assim, de viver, é. aquela porra toda. Então ele ia beber o resto do negócio até usar o colar pra comprar mais bebida e no final ia lá matar o cara, que matou o É. irmão dele. Não, Mas mas totalmente alcoolizado. É. o jeito que o Tony Hopkins é,
Escapa da Prisão é muito Conde de Monte Cristo também, né? É, Eu muito adoro bom. o Conde, o livro é um dos meus livros preferidos, o Conde de Monte Cristo, sabe? Então, Excelente livro. é um clássico, né? O filme não foi bom, mas Não, foi uma bosta. mas é um filme muito complexo, é uma história muito complexa para fazer em 2 horas, sabe? E você tinha que Mas pegar, na verdade, para ler a. Que você deve ter lido a edição em inglês, né? em Mas- francês eu não falo francês, Não, então. mas você vai pegar a portuguesa, em português. Ah, é. Porque Ah, quem sabe? aí tem uma edição em português belíssima acho que é da Zahar, que é uma edição dupla. E Você tem, é. né? Eu tenho. E é É, linda, 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 linda. E ela é muito, muito bem traduzida. é. E a tradução de português para o francês para português é muito melhor do que de francês para Sem inglês, porque dúvida. é uma É. língua mais tão rica quanto, Próxima. né? A língua inglesa ela é muito sonora, mas ela não tem a mesma força de uma língua latina, né? Em termos de complexidade e tudo mais. Então você perde muito. Mas esse livro vale muito a pena para todo mundo que gosta, assim, porque é um livro que ele pega, ele tem muitas notas, as notas são extremamente bem feitas do livro. Então ele vai, Legal. tudo que é citado no livro, as notas vão explicando pelos contextos da época, porque era uma história feita para jornal, então é muitos contextos. Então você tem uma amplitude de conhecimento extremamente melhor. Você que gosta do Conde de Monte Cristo, Vou dar uma olhada. deveria ler. E quem mais também? O... Mas ele escapa igual, né? Ele finge ser um prisioneiro morto, enterram ele, ele sai de lá, Porque é quase como se ele estava num estado catatônico até o Monteiro aparecer, como você falou, que o Monteiro vai vir, que o Monteiro tá retornando para o México com um plano, uma visão do futuro, que é o trama do filme, né? Do vilão. Uhum. Ele chega, quer averiguar se o Zorro ainda tá vivo. Acho que era pra matar, né? Se Para tivesse. matar, é, para matar. É. Pra finalizar. Mas o Tony Hopkins tá. Qualquer um que olha reconhece Tony Hopkins ali, né? Eu tô chamando ele de Tony Hopkins, não sei por quê. Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins, eu senti a sua intimidade, então. Tony Hopkins parece um skateboardista, assim. É, parece o Tony Tony Hawk. Hawk. É, mas tudo É, bem. é. Não sei Ia por ser que que divertido se fosse o Tony Hawk fazendo esse papel. também. Mas o Sir Anthony Hopkins tá legal também. Eu tô muito. Eu não conheço o cara. Por que que eu tô chamando ele de Tony? É, não sei É, também. mas aí ele consegue escapar e ele vai ver o Monteiro chegar e se apresentar É, o que é legal, aos né? Porque é aquela cidadãos. coisa, o cara tá lá esse preso esse tempo todo. Ah, porque ele não escapou antes? Porque agora que ele viu que o cara voltou, Vingança ele é motiva. movido pela vingança. É. Então ele vai lá e agora e vai escapar. Também vai escapar pra poder. Porque acho que o cara tinha sido. A mulher, a filha dele perdeu a filha, a mulher morreu, então não tinha muito o que fazer mais, né? Então ele tava meio que. Ele tá meio largado assim. Mas aí ele foi consumir, mas aí a vingança ele deu força de novo, né? Aí ele encontra o Antônio Bandeiras, com o É, Alejandro o Bandeiras que Nogueira, e ele tá vê, ficando cara, doido. esse cara pode ser o cara que vai agora pegar. Vou treinar esse cara. Aquele cara, ele falou assim: esse cara tem paixão, esse cara tem o mesmo tipo de motivação, então ele pode ser bem treinado e ele vai fazer minha vingança acontecer também. Exatamente. E a trilha é assinada por James Horner. Hum, foda pra caralho. Meses antes ele tinha feito entrado na história, né? Com a trilha que ele fez pra um pequeno filme chamado Titanic. Entre muitos outros que ele já fez também. Ele fez também a Braveheart, que é É, foda eu acho a trilha também, sonora, né? é. A trilha sonora de Titanic é é muito, muito boa, né? Mas ele fez, porra, excelente trilha, né? Ele fez desde aquela Legends of Fall, né? Com Lendas da Paixão. Que é Né? uma Foda. belíssima trilha sonora, É. né? Mas é E ele. impressionante o cara fazer, tipo, isso é na cola do Titanic, o cara ainda entrega uma trilha foda pra Zorro, Uma né? foda, foda. Todo um Latin vibe, né? Todo um negócio de é muito combina muito com o filme, né? E ele fez Comando para Matar também, né? Ah, é? Também? É. É, Comando pra Matar não é dos melhores, esse O aí. quê? Comendo? Porra, filme é um clássico. A trilha? Ah, não, a trilha não, o filme. Tô falando, estamos falando da trilha sonora, A né? trilha sonora dele que eu acho foda é o Braveheart, eu acho uma excelente trilha. Não, Excelente incrível. trilha.
Essa Incrível. trilha de Braveheart faz tempo que eu não escuto. Mas era uma trilha que eu escutei pra cacete, né? Naquela Sim, época, mas. Braveheart é um puta filme, né? O Coração Valente, né? Do Mel Gibson. É, E o Legends of Fall também, que é o Lendas da Paixão, que também tem uma puta trilha sonora. O filme todo é muito exatamente. bonito, né? Então ele é. E fez daquele filme que eu gosto pra cacete, que é o Willow, na Terra da Magia. É, Um grande clássico. faz E muitos Apocalipto anos. também. É, então, muito maneiro. E o Muito trabalho dele é maneiro. legal. Em particular, eu gosto muito do tema da Helena, que é o personagem da Catherine Zeta-Jones. Acho muito bonito. Assim, e toca pela primeira vez quando o Bandeiras aparece daqui a pouco, fazendo tipo um Zorro Light ainda, que ele ainda tá treinando. Ele aparece pra É porque roubar ele o ficou, é cavalo. porque ele ficou muito. Porque já tava treinando e tem aquela coisa. As cenas de treinamento são muito legais. É, Porque tem aquela quando o coisa dos Bandeira. círculos, É, que é maneiríssimo, né? Que o Anthony Hopkins tem uns círculos assim no chão gigantescos, assim, né? De treinamento. Que ele uhum, fala, esse círculo aqui é a sua vida, agora seu universo é esse círculo. É aquela questão da disciplina, né? uhum, Do. Aí o cara assim, mas o Capitão Love não tá aqui. Ele falou assim, o Capitão Love tá fora do círculo, ele não tá no seu raciocínio. Agora é treinamento. E, e quanto mais você vai avançando no treinamento, menor o seu círculo chegar o até Capitão você tá Love. no menor círculo. Que é você poder, que é o que acaba que depois você vai entendendo isso no filme, né? Que você não precisa só saber lutar em lugares muito abertos, mas também em lugares muito fechados, como corredores, como salas, como quartos. É, Como ir lá na frente você vai ver os caras todo tipo numa plataformazinha lutando. Então, se você não tiver essa habilidade de se movimentar em lugar muito pequeno também, você vai simplesmente morrer. exatamente. E o Anthony Hopkins e o Banderas têm uma química A química do excelente. filme, todo mundo tem uma química foda nesse filme. É, é. Mas ele como mentor, tem todo aquele negócio do Miyagi e o Daniel San, sabe? Esse aspecto Quando do fumando velho. charuto, né? O cara lendo um livro que Ele, mostra é. Não, ele fica. É aquela cena do cara fazendo flexões em cima de um um montão negócio cheio de velas, de né? vela, e enquanto ele com o pé ali lendo o livro, ele com os pés nas costas. Botaram muito maquiagem de bronzeador no cara. Claro que, porra, o cara tinha um cara britânico, sei lá, porra, botaram um cara pra ser em espanhol que mora no México. Ah, porra, os caras têm que É. haja make, né, pra fazer isso viável. É. Porque o Antônio Bandeiras, cara, tá ótimo, né? A gente esquece antes que a Helena aparece, a Zeta Jones aparece a primeira vez quando o cara chega, Monteiro desembarca pra fazer É que é o a... momento que ele vai matar, né? Que na verdade o Anthony Hopkins ele vai matar o cara, mas vai É. matar aquela morte suicida, né? Eu vou lá, vou me aproximar, vou enfiar um punhal nele, matar ele e vamos matar. Mas a minha vingança vai ser feita, tal. Só que ele vê ela, reconhece ela como sendo a filha dele. Aí precisa mudar a vingança dele também. É que nem, a verdade é que acontece que é a mesma coisa no Kill Bill, né? E no Quando Conde a Monte Cristo? Não, não, sim, sim, também. Mas eu tô falando Kill Bill porque é uma coisa que as pessoas têm um pouco mais de vão pegar um pouco mais de memória, que é quando a uma turma vê que a filha tá viva e tudo mais É. e ela perde um pouco o rumo Desarma da ela. vingança. É, É. Ele fica meio mexido, né? E é. ele pensa, pô, tem que encontrar outro jeito. E aí o universo une ele com Bandeiras, e aí tem a sequência de treinamento, até o Bandeiras chegar ao ponto de. De achar um cavalo. É. Agora, em termos de timeline, você acha quanto tempo passa? Que o filme não é muito claro aí, o O filme não é treinamento claro, não, dele. mas alguns meses, provavelmente. Deve ser Assim, pelo no menos. mundo real, o cara teria que ficar ali pelo menos 2 anos de treinamento para poder É, ser alguma coisa remotamente utilizável, né? Porque você é. pega mesmo o Batman, o cara fica anos e anos e anos treinando Mas eu para te, chegar naquele ponto. mas eu te pergunto por isso por conta do timeline do enredo do vilão. O É. vilão tem Mas planos de comprar o México comprar o México. em 2 semanas. É. Então, dá a entender que o treinamento do Bandeiras foi muito mais ligeiro do que isso, cara. Sim. Não, mas é um Acho que cinema, não né? durou nem um mês. O cara deu um treinamento, deu um white paper pro cara, e o cara Não, mas se treinou. for pensar, o cara mesmo que falou que treinou o Antônio Bandeiras, né? O ator mesmo.
Falou, o cara tinha uma aptidão tão natural que ele conseguiu. Falou, cara, eu nunca trabalhei com um cara que tinha tido uma aptidão tão boa para a espada. Cara, o cara. Não, mas ele ficou muito bom de lutar espada em filme. Mas não fazer Não, as é paradas que o evidente. Zorro faz. Mas o outro cara é um cara que também, porra, podia até não ter um treinamento formal de espada, mas era um cara que devia lutar espada por prazer, por admiração ao Zorro, um cara que devia É, fazer o ele já lutava. treinamento meia Não, ele boca. andava com uma, ele andava É. com uma espada já. Não, Então ele tudo é um bem, cara que ok. fazia um treinamento meia boca, um treinamento mais é, de imitação do que qualquer coisa, mas é um cara que tinha ali um- É. alguma coisa, saca? Só que ali, Uhum. quando um cara como o personagem, né, do Dom Diego de la Vega, do Anthony Hopkins, ele vai trazer a questão da técnica, né? E a É, e técnica a nesse disciplina, né? ponto, a E a técnica e disciplina disciplina, que é a coisa mais mental. importante, porque é o que faz toda a diferença. Você pode ser É. muito bom de instinto, mas você com técnica e instinto, você ainda fica melhor ainda. Você vira Agora, uma aquela. criatura quase sobre, porque é a coisa do sobre-humano, né? O cara vira praticamente um herói. Ele vira praticamente É. um Avenger É. naquele É. período. Agora, a sequência dele roubando o cavalo é fantástica, aquela cena de ação. Todo ar. É, porque ele vê o cavalo, ele já se apaixona pelo cavalo primeiro. Ele primeiro se apaixona pelo cavalo e logo em seguida se apaixona pela Catherine Jones. O cara tem É, muito amor pra dar, é sabe? o Antônio Bandeiras. Ele chega assim, e ele fala pro cavalo que o cavalo é meio arisco, Arisco, né? né? Meio É, doidão. E tem o mesmo corte de cabelo que ele, né? Meio crespo o cabelo. Muito não, foda esse cavalo, cara. É o Tornado, ele né? tem a personalidade, ele tem muita comédia, o cavalo, né? Ele vai lá Não, e velho, o cavalo tá meio. ele entrega acting também. O cavalo é muito bom É, que ele não. Ele continua arisco até com bandeiras, né? é. Não, mas o Bandeira chega pra ele e ele sussurra I'll see you tonight, sabe? E você diz, caramba, ele tá até seduzindo o cavalo. É porque pra quem não lembra, o cavalo ele meio que consegue ficar desgovernado, mas o Antônio Bandeiras vai lá com o seu charme, ele acalma o É, ele- cavalo e fala isso, é, eu te vejo hoje à noite. I'll see you tonight. Mas de uma maneira muito sexy, o cavalo não resiste. Cara, e logo quando ele coloca uma bandana, você vê ele é um zorro meio chopi, né? Ainda. Um Ele, zorro. não, Um ele cara não que tem um pode dar aval ainda. Ele não tem permissão do Anthony Hopkins para ser é, zorro ainda. ele não tem os copyrights ainda. Mas ele tá na noite indo pegar esse cavalo e aí passa a linda Catherine Zeta-Jones e aí é a primeira vez que a gente vê ela bem aqui, né? Que a outra cena é meio rápida. Essa cena ela chega assim e ele tá com a máscara de senhora. Caramba, o cara é muito bom. Ele manda, tome cuidado, senhorita. Tem homens perigosos fora hoje à noite. Aí ela continua, que ela é muito boa de flerte também, né? Não, Então todo ela, mundo tá flertando ali. é uma dança muito sexy de um flerte, né? Aí ela fala, então você me avisa. Você acha que É, então que o Antônio Bandeiras, assim como o Tom Cruise no Vanilla Sky, é um pleasure delayer? é um pleasure delay. Ah, mas porra, mas o Bandeiras tem muito mais Não charme que o Tom Não, é Cruise. O Tom evidente. Sim, Cruise tem mas ele é um carisma. pleasure delayer, eu tô falando da técnica de. Não sei não, acho que ele tava meio focado na missão dele, Não, ele né? tá na missão, mas ele é um pleasure delayer. O pleasure Assim, delayer, a pra quem gente... não lembra no Vanilla Sky, quando o personagem do Tom Cruise fala pro Val Kilmer, Val Kilmer não, desculpa, o Kurt Russell, Uhum. fala pro Kurt Russell que ele é um pleasure delayer, quer dizer, ele não faz questão de que tudo aconteça de cara. Ah, já o flash já tá acontecendo, mas pra que que você pode beijar agora e transar agora, se você pode esticar esse flash durante o máximo tempo possível, até a hora que ele fica Não, o Flash, incontrolável. eu gosto desse filme, Ele que é um ele tem um pleasure vibe delayer. meio... Ele tem uma coisa meio de classic Hollywood, onde não podiam, os atores não podiam mostrar cena de sexo. Então eles tinham que entregar toda essa sexiness sem te mostrar. E eu acho que tem um charme muito maneiro nesse negócio. O jeito que Tem. eles, sabe, que você fica, caramba, yes, vão, beijam, sabe? Você fica excited for them, Então, sabe? exato, é aquela a questão de você, do flash com o tempo, Isso. sabe? Então E você eu, não vai. O que na verdade o cinema ele acaba não conseguindo entregar hoje em dia, mas até que você pega essas séries mesmo, as mais bobas, eu acho que entregam melhor isso. Que é quando você fica com aqueles personagenzinhos lá, tipo o Jimmy e a Pen, que ficam tipo 2 temporadas quase pra se dar um primeiro beijo.
E você sabe que existe uma Sim, tensão sim, sim. sexual e o negócio fica se esticando. Mas o caso do Zorro, particularmente desse filme, eu acho que ele pega muito dessa coisa clássica em vários aspectos. Inclusive, Então, e mas tem essa cena logo já é linda, com a essa cena é trilha linda. também do Horner. Né? É muito bonita, né? E o cara sai correndo, ele diz, me avisa se você vê um homem perigoso. Ele Sim, diz, mas sim, a gente sim. já tá falando de uma época que você pode fazer isso, que antigamente você não podia. O Rei Code, né, que é que era o antigo código de censura de Hollywood, né, ele não permitia esse tipo de coisa, não podia ter sexo no filme. Mas a gente já tá falando Mas de então, eu falei isso. 1998. Não, não, sim, tô só confirmando você. Ah, Tô te tá. tirando sua... Ah, então, não, Eu tô te falando como é um filme que ele busca coisa clássica. Você tem desde as coisas mais clássicas, estéticas, visuais, como ele isso. se jogar e pegar o chandelier lá, que eu esqueci o nome em português. É Porra, o que é candelabro. não, o candelabro é de parede, né? É o lustre. Ele se joga no lustre, aí se Ah, é pendura o no lustre lustre, mesmo. aquela coisa toda, que é uma coisa extremamente daquele Daquela. período de capa e É, tudo. espada. Isso. Sabe? Ele joga, ele tem. Inclusive isso, ele poderia botar uma cena de sexo? Poderia. Cara, a gente tá falando de 98, a gente já teve, porra, Instinto Selvagem. Óbvio que poderia ter uma cena de sexo, mesmo que não seja no nível de Instinto Selvagem, você poderia ter uma cena de sexozinha estilo Balada do Pistoleiro. Poderia. Aham. Só que o cara faz o quê? O cara faz um sexo muito melhor, visual, metafórico, fazendo uma Metafórico. dança com ela. Sim, A sim, dança sim. com ela é uma coisa assim tão. Uma carga sexual tão forte. Mas isso vai vir depois. Não, sim, é depois. Mas assim, eu tô falando, a gente tá falando no geral. Assim, ele tem uma carga Geral. sexual tão forte que ele não precisa entregar um sexo barato pistoleiro. E isso e depois a luta de espada entre os dois, que eles vão se Sim. cortando as Porque tudo roupas. É muito. ali é praticamente um flerte. A luta de É. espada dos dois é um flerte. Os encontros deles são flerte. E mesmo assim, e ele se considera. Eles ainda se conseguem se encaixar de uma maneira que algumas coisas assim, mas ele não teria como saber. Hoje em dia, muita gente fala, como é que o cara vai saber se ela realmente queria flertar com ele? Mas aí você tem uma cena que é muito bacana, que é ele, quando ele tá fugindo, né? Logo depois que esse roubo do cavalo, que ele para numa igreja no meio da noite, e por acaso ela tá numa igreja no meio da noite também, porque afinal, quem não vai se confessar no meio da noite? Não, porque ela tinha ficado tão mexida É. com o encontro com ele que ela teve que confessar. Ela foi confessar e ela confessa pra ele achando que ele é o padre e fala que É, se sentiu muito atraída. E ele, mesmo sendo um padre disfarçado, pós-luta, ele é sedutor, é, porque ele é o Antônio Bandeiras. é. Mas antes disso, tem uma coisa. Eu geralmente, cenas de ação começam a me entediar depois de um pouco. Por mais incrível que ela seja, eu gosto de coisas que não duram muito, que eu começo a me encher. Talvez é o jeito que é filmado hoje em dia. Mas essas cenas de ação, elas são muito prolongadas, mas são belíssimas. E é uma coreografia feita ao vivo, então fica uma coisa muito engaging, né? Você fica muito vidrado nas lutas, os flips que ele faz. É Que ele é muito todo bem acrobático, coreografado. as lutas são todas acrobáticas, né? E E é o muito, Zoro muito tem bem esse lance. coreografado. É E assim, como eu falei, é cenário real, não é fundo verde, com todo mundo em exatamente. CGI, saca? E é tudo leve, né? A É, violência é leve. Todas as lutas dele, ele humilha os caras. E ele tá meio que. Ele tá quase de sacanagem com os caras, assim. e ele tem Tipo, e é um ele tom que é muito de. Ele tem um tom jocoso, forte, né? Esse tom. então, E o filme na ele luta. consegue ir jogando o tom jocoso pro tom sério, de uma maneira assim, ele faz umas coisas que é praticamente quase perna longa, né? O cara meio que pega o. Pra poder jogar Ah, um o canhão, canhão, né? pra acender um canhão, você vê claramente que ele tá fazendo pose, ele tá sendo meio É, gaiato pra poder. é. Sabe? É, Então ele tem essa característica que hoje em dia não sei se acho que as plateias. Eu não ia falar que as plateias hoje em dia não tem, mas eu acho que né, eu estaria sendo injusto que você pega um Thor, o Ragnarok, ele tem muitas coisas desse tipo também.
Mas é aquela coisa de você Acho que é uma. conseguir. O Guardians of the Galaxy, né? Os Guardians da Galáxia e tal. Que é aquela coisa de você conseguir se entreter em termos de comédia tão bem com ação e aventura, né? Mas a ação aqui, sendo que ela não é no blue screen, eu acho que entrega mais, você se sente que isso está acontecendo de verdade. Enquanto nos filmes da Marvel tem muito blue screen e CGI que faz as ações. E tem coisas legais também, Não, tem. mas Esses dois filmes que eu comentei, eu adoro, por esse, sinal. é. Mas assim, aí ele acaba nessa igreja, tem esse flerte. Aí o filme vai, vai evoluindo. O relacionamento do Banderas com o Hopkins, que fica puto com ele por ele ter saído à noite e se vestido de Zorro, e dizendo que ele ainda não merece, que ele é um palhaço, sabe? Ele dá um esculacho maneiro, né? No... É, acho compreensível também. Hã? Acho Ah, compreensível. porque o cara não Os dois estava lados são preparado, né? compreensíveis, no caso, né? É, Os dois e lados têm sua e ele tá lógica. frustrado. É. É que você não é uma pessoa que cheio, ainda mais jovem, cheio de energia, você Agora, não quer esperar. agora eu tenho uma dúvida pra você, né? Em termos do ambientação do local, é, o a mansão dos Zorros já era, não tem mais. Ele mora ali naquela Ele caverna. tá morando na Batcaverna dele. Então, like his real literal man cave. É. E que ele tem o vinho e todos os negócios dele, Ele né? guarda os vinhos dele, deve ter uns livros. Ele tem livro, ele tá sempre lendo uma coisa, É. Devia ter um dinheiro guardado escondido em algum lugar, uma conta offshore. É. Ele tem grana, porque acho que ele depois ele deixa a grana pro Banderas, né? É, ele tem grana. Sim, a grana dele provavelmente deve ter sido confiscada em algum momento, claro. Não, Mas. porque a próxima etapa do negócio é treinar ele a ter etiqueta e charme. Pra Sim. ele infiltrar a festa do Monteiro na mansão, que vai ter, que todos os dons vão reunir, e ele descobriu o que que tá rolando no... Qual é o plano do Monteiro, né? E aí, claro, o filme também mostra, acho que passa-se uns dias, que ele também, como eu te falei, ele treina o cara muito rápido. Aí Sim. ele já tem todo um... Ou um cara é um aluno excepcional, e o outro é um professor magnífico, mas é um pouco... tem um pouco disso, tem que quebrar um pouco a... Não, Suspendo você não disbelief. consegue treinar, porque você nunca, a gente tá. É aquilo que a gente tá falando, é cinema. Então tudo ali é feito muito pra ficar bonito na tela. E ficar Uhum. maneiro na narrativa ali da história e tal. Mas é que, obviamente, não tem como um cara ser treinado não, tanto em luta de espada quanto em qualquer outra coisa. O cara desse não sabe saber nem usar os talheres direito no nível de um aristocrata desse. É. E não porque o aristocrata seja mais inteligente, mas o cara é treinado desde criança a fazer uma coisa. E todo porte. E se tem uma série de regras de etiqueta que são invisíveis para quem não tem, que uma pessoa que conhece saca. É. Saca? Ah, Já. qual a diferença da roupa tal para roupa tal? Ah, tudo é terno. Ah, cara, tudo é terno, então você usar um terno bom e um terno ruim. Quem entende sabe, porra. Tu vai olhar o corte e vai saber, ah, pô, isso aqui é uma merda. Esse seu terno é de microfibra que não sei o quê, tu parece não sei o que lá, saca? Você meio que, quem não tá treinado, não consegue reconhecer. Agora, é uma coisa que É. você. E não, e de novo, não é uma questão. Um é melhor do que o outro. São coisas completamente diferentes. Que nem você vai pegar um É. cara que é mecânico, vai olhar para um motor e vai saber exatamente o que está certo e o que está errado. Uma pessoa que pode É. ter um estudo e não conseguir reconhecer, sabe? Você são regras diferentes. E é claro, para você chegar naquele ali, você vai ter, porra, tu vai precisar de muito tempo. E é claro que o cara não teve muito tempo. Mas é o filme vai ser uma coisa. É para entreter. Ninguém tá com. Mas aí ele aparece na festa vestido todo galã, né? É, Tipo. E ele tá incomodado, ele se acha, ele fica meio. Não tá muito confortável vestido daquele jeito, né? claro. Que não é. Diz, me sinto ridículo usando essas roupas. Aí o Hopkins fala que ninguém vai reconhecer, Cara, ele imagina você treinou usar uma bem. cartola, Léo. Por mais que seja a melhor cartola, assim, você precisa de um tempo para se acostumar É verdade. com a cartola na sua cabeça. Senão ela vai ficar uma coisa que tá ali o tempo todo. Tá vendo até um pessoal falando daquela série Succession, né?
que fala que os caras foram treinados, né? Claro, o elenco, né? Teve um treinamento muito forte de galera com grana. Uhum. Porque são cenas que os caras saem do helicóptero, os caras saem andando do helicóptero. Normalmente em cena de filme, a pessoa sai do helicóptero e ela dá aquela baixadinha de cabeça. Ah, mas eu não quero que a hélice vai acertar. Mas a hélice não vai te acertar, meu filho. É que eu já tô tão acostumado que é Os corriqueiro. caras são acostumados desde pequeno. Os caras no helicóptero desde pequeno, os caras sabem que a hélice não vai acertar. Os caras simplesmente saem do helicóptero, É. andando, reto. Em qualquer É. outro filme, se eu pegar um helicóptero, provavelmente eu vou dar uma baixadinha de cabeça pra, porra, não sei o quê, vai que. Não, mas não vai acontecer. Então você tem uma série de coisas. E você realmente precisa de tempo para se acostumar. Senão É. você se acha esquisito. Seu corpo demora um tempo para. Mas o Antônio Mas, Bandeiras ele não perde tempo. Ele reclama disso por 5 minutos. 8 minutos depois ele já é o Antônio Bandeiras. e ele já tá, já charmed todo mundo lá, né? É, Inclusive o vilão, né? Que ele chega inclusive dizendo que, vilão. inclusive, ele faz um gafe que ele diz, puxa, a rainha manda suas saudações, e o cara meio que fica parado, diz, eu achei que eu tava meio de mal com ele, pelo fiasco que foi o México aqui. Aí ele ainda Ele fala assim, ó, cá entre nós. assopra, É o famoso cá entre nós. cá Peraí, entre deixa eu nós. sussurrar no seu ouvido. Eu não sei mais que orelhas estarão nessas paredes. Quem poderá É, estar nos ouvindo? Aí ele é. chega lá, eu já um galanteio ali. Galanteio. Galanteio. O cara E o cara ali, convida, né? ele rolou o man flirting. Não, ele seduz todo mundo, esse cara. É. E afinal, o homem, na verdade, ele se sente extremamente seduzido por um homem que ele entende como sendo um cara poderoso. Então o cara meio que fica. Ah, O cara gosta de gente de não é nobreza, sexual, né? é de admiração. Não, é de grana, né? Nobreza. Ele É, o gosta cara de olha para estar. aquilo e pensa, porra. Inclusive, é o motivo que o Bandeiras pergunta pro Hopkins, e ele, você não acha que ele vai te reconhecer? Ele disse, não, ele nunca, ele se considera um nobre de verdade, ele nunca olha para um Jamais olharia serviçal. um serviçal. O cara não vai fazer, sabe? Para ele, o serviçal não existe. É. Quanto tempo você acha que demorou pro Antônio Bandeiras, no caso, o personagem, aprender a tirar a flor daquela maneira ali pra entregar pra. Aquilo é o mesmo tempo que o Tom Cruise treina para fazer os truques dele. No Missão Possível? É porque, na verdade, teria que andar com aquela porra no bolso, né? Ah, eu teria que já tá ali meio que e tirar e tal. E, cara, você só tem uma chance pra fazer isso, você não pode queimar esse fósforo muito rápido, né? Então, Não. Não, o timing dele é um timing perfeito. que ele disse, eu não trouxe nenhum presente, e é claro que dá pra Catherine Zeta-Jones, e quem não daria, né? Claro. Não, que já tá Todo ali mundo, todo apaixonado já pelo cara. Já olhou pô, pro já pensou, sente, cara. caramba, você já Assim, sente é o aquele, Antônio Bandeiras. O Antônio é o Bandeiras, Antônio, ele praticamente quase pegou o Brad Pitt no Entrevista com o Vampiro, os personagens, tá? é, Ainda tem uma cena naquele filme acho que é Na Cama com Madonna, né? Eu acho que é o documentário Na Cama com Madonna, que tem a cena dela conhecendo o Antônio Bandeiras e num jantar com a motora e tal. proposicionando aí, propondo É, pra e fica ele. flertando com o cara e a mulher do Antônio Bandeiras do lado, assim. O Antônio Bandeiras totalmente sem jeito, extremamente educado, totalmente sem jeito. Que a mulher tava muito convencida. A mulher tava no hotel antes de ir pra lá, convencida. Eu vou transar com esse cara. E não transou. Então, naquele momento. Ele era casado. Mas, Ele foi mas eu acho casado. bacana porque ele vai indo, ele senta na mesa, porque esse era o objetivo, né? Cara, você tem que ser aceito e encaixado naquele círculo dos É, aristocratas. pra saber os planos. É. E é interessante porque ele vai lá e ele vai sentar e já galanteia todas aquelas pessoas. E o Dr. Love não, o Captain Love, por que eu falei Dr. Love? É. É Dr. Love, não sei. Não sei. Bom, o Captain Love, ele é apresentado como não sendo aristocrata de maneira muito clara, assim, esse cara aqui não é aristocrata, mas ele é limpinho, a gente tá deixando ele sentar na nossa mesa. E o cara meio que dá uma esculachada nele já de cara. Ele pergunta, não foi você que caçou o cara, capturou Você quase capturou uma pessoa? o lendário, né? Ele fala Legendary. O bandido legendário, né? Não, o que que ele fala mesmo?
Que o cara fala, ele não era tão legendário assim, né? Ah, então Legend. você já se capturou ele? É. Não, ainda não. Ah, ele começa a humilhar esse cara de maneira, ele É tá porque tirando é todo. interessante, porque ele quer que o cara saiba que ele é o cara, de certa É, maneira. sem que o cara saiba que ele é o Que o cara cara. saiba que ele é o cara. Mas ele quer ter esse Esse prazer, sabe? prazer. Ele quer chegar naquele. É, que é muito Não, Zoro. não deixa de ser um pleasure delayer nesse ponto É o também, pleasure né? Ele tá delay. ali. Ele podia fazer uma coisa completamente diferente, que é o que o Batman faria, É, mas ele verdade. não, ele quer que o cara quase saiba. Ele quer que o cara desconfie de alguma maneira. Ele quer deixar o cara puto. Ele fala assim: talvez esse Zorro seja um cara que usa uma máscara para poder esconder a sua forma grotesca, careca e não sei o quê. Sendo que todos os caras eram praticamente carecas naquela porra, todo um monte de homem calvo ali naquela mesa. Os caras rindo, achando aquilo engraçado, só que eu falo assim: cara, os caras estão te zoando, tá? O cara tá zoando É, vocês. é. Tá, só pra vocês saberem. E você acha que o Nolan se inspirou nessa cena depois? Que tem uma coisa muito parecida no primeiro Batman Begins, que o Bruce Wayne tá sentado lá falando, o cara que se veste como um morcego deve ter problemas sérios na minhoca, sabe? É, É bem provável. parecido, Sim, cara. não sei se ele chega a ser, porque eu não sei. Provavelmente o Alexandre, que já fez episódio aqui com a gente, fez Super-Homem e fez o. Qual foi o outro filme? Qual foi o outro episódio que o O Alexandre fez? Batman Ah, o Returns. Batman Returns, o Batman Retorno. Ele saberia falar isso melhor. Mas é. Mas é realmente praticamente a mesma cena, né? É. Ele faz piada pra poder mostrar que ele não é É, ele, o ele cara. dá, ele, ba- ele se mostra um cara meio. Ele contradiz muitas coisas que a Helena, a Catherine Jones, ela mostra ter uma visão mais, digamos, mais de esquerda Mais da, libertário e da, tal. da situação, dizendo, essas pessoas vão ter que ter uma liberdade. E ela é mansplained pelo pai, né? Tipo, mulheres entendendo política, falando de É. política, babá. Aí dá uma risadinha. Aí o Capitão Love tá doido pra transar com a Catherine Zeta-Jones É. o filme Que inteiro, pra né? ele seria a porta de entrada para a aristocracia que ele tanto deseja, né? É, aí ele chama ela pra dançar e ela aceita quase, mas ela tá sempre aceitando, olhando pro Bandeiras, dizendo, É. Não, ela tá, tentando fazer ele, tá fascinada pelo Bandeira. tentando dar um Assim, se ela, se ciúme. ela não tivesse ali, provavelmente o Alejandro, né? Ele até teria sido um pouco mais, ter feito mais que nem o Batman, o Bruce Wayne faria. Uhum. E falar mais mal, assim, né, do negócio todo. Então, mas ali como ele tá ali com ela, ele tá muito focado nela também. Que ele tem a Uhum. vingança dele, mas a vingança dele, naquele momento, ele tá satisfazendo de maneira em microdose, sacaneando o Capitão Love na toda maneira que Ele ainda pode. vai, não, é que ainda tem a melhor fala, né? Que ele E, ao na mesmo tempo, ele tá próxima, flertando é, com todo mundo na mesa, na verdade. Ele flerta não só com ela, mas ele flerta com o pai dela não, também. e aquela frase que segue quando ele vai pedir pra dançar com ela e o Captain Love tá dançando, ele diz, você pode dar um tempo aqui? O Captain Love diz, estamos tentando dançar aqui. Aí ele, você tava tentando, ela tava sucedendo, she was Ela succeeding. tava conseguindo, é. Caramba, é muita humilhação. Aí ele diz, desculpa, eu sou uma zoeira, tô só brincando, espero que não vai ser a última que vez que eu vou te É. zoar, né? Não Tipo, vai ser a última, né? Aquela coisa, não, desculpa te sacanear, mas não vai ser a última vez, não. e aí falamos daquela sexy scene deles dançando, que é muito, 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 muito caliente essa Uma cena, das né? melhores cenas de dança. Porque É nos uma anos das 90 melhores. tinham várias cenas de dança legais, assim, né? É, Você é tinha uns verdade. momentos que os personagens dançavam. Eu lembro que o True Lies tinha uma cena muito boa de tango É, também. cara, mas Você nem tinha, se mas compara a isso, você cara. tinha. E você vai pegar até o Sr. Soros Smith, tem uma bela cena de dança também. Mas nada se compara Nada, nada chega à dança perto. desses dois, nesse filme. É, Que estão Mamma muito Mia. sexy. Esse é praticamente a mesma. Ele está falando Balada do Pistoleiro, até porque é o outro filme do Antônio Bandeiras, que a É, gente também já fez episódio. De novo, é um excelente episódio, vale a pena escutar. E, mas é um. Mas é uma cena que ele é tão caliente, muy caliente. dançando com a Sim. Catherine Zeta-Jones, quanto ele estava fazendo a cena de sexo com um quarto cercado de velas com a Salma Hayek. Sim, sim, sim. O cara é Bandeiras. É.
O cara tá, os dois estão muito, muito, muito fodas. E é isso que É, falta no cinema de hoje. mais É isso que bandeiras. as novas gerações precisam. Melhores cenas de dança. É. E, e é tudo feito. Ficou até Essa cena é tudo. desnorteado, Léo, agora. Não, fiquei Ele desnorteado perdeu, pensando na perdeu o cena. rumo. É, mamma mia. É, Que é italiano e não tem nada a ver com o espanhol. não, tô completamente desgovernado aqui. É. Mas a gente esqueceu o motivo dele fazer essa cena um pouco Todo mundo mais. esqueceu depois de ver essa cena. É. É pra que os dons iam se retirar para ir conversar no escritório do cara, que ele ia mostrar o plano e ele precisava fazer parte daquilo. Aí ele meio que fez essa cena pra. E até humilha a Não, mas ele, garota. ele dá uma esquecida. No meio da cena, ele meio que. No meio É, da não. dança, ele meio que. Ele se perde ali Mas no quando o pai momento. chega, tipo. Que é o equivalente do pai chegando, pegando ela, handjobbing o cara, É. sabe? Mas não É, tão grosseiro, mas sim. mas naquela época, né? Na era Aí daquela. ele meio que dá uma jogadinha de culpa nela. Ah, desculpa, ela é muito fogosa, né? É, é, Mas é muito mais. Mas ele claramente ele tá falando isso pra poder manter o plano. O plano que e agora ele lembrou que disfarce. tinha. O plano que agora ele lembrou que ele tinha É, provavelmente esquecido durante um tempo. ele tava. Todos nós E aí ele estávamos. faz um male flirting. É, Aí ela, com. mas ela tem um charme tão grande quanto o do pai. É, Aí o cara dá um sorrisinho assim de. aquele sorrisinho. É, porque eu não sou pai dela. Você não Mas acha que é ele. isso que ele entende? Ele entende, Porque tipo, ela tem a presença imponente do pai. do pai. Mas pra E o ele, cara já. é, Hum, ok. ok. Será que ele me manja? Ele pensou. Por que que você não vem ver vem se unir a nós ali no meu, Porque eu no acho que naquele escritório? momento ele deve ter tido. Ele deve ter questionado a própria masculinidade naquele momento. Você acha? Acho que É sim. bandeira. O cara. Eu nunca pensei em nada assim, mas. Se insistir, quem sabe? Man, mas se. I saw you dance. That Né? was Isso é dirty dancing. Faz um pouco de dirty dancing aí. Isso que é o Aí verdadeiro Dirty Dancing. é o verdadeiro dirty É o dancing. verdadeiro Dirty Dancing. Mas aí a gente descobre qual é o plano do cara na reunião. Ele vai comprar Califórnia do general Santa Ana, que tá em guerra com os Estados Unidos e tá perdendo muita grana e precisa de dinheiro. Eles vão. Eles. O plano é que eles têm uma Eldorado, que é tipo um mina Ele de ouro, acharam uma mina de ouro secreta. que é no México, então tecnicamente ela pertence ao Santana. Eles vão lavar o dinheiro para comprar Califórnia do México com o dinheiro do México. E fingindo que é dinheiro deles. Que é uma ideia bem sinistra, mas bem bacana. É o tipo movimento do Centrão, É o voltando. Santana. É uma rachadinha, É uma coisa exatamente. Olha, vamos fazer aqui umas paradas aqui, vamos pegar o dinheiro do Brasil e gastar, comprar coisas do Brasil aqui com o dinheiro do Brasil. Na verdade, ele vai É, pegar o dinheiro e vai falsificar pegar o dinheiro, não, pegar o ouro. Ele vai falsificar como se fossem barras de ouro da coroa, vai usar o selo da coroa e tal, para como se tivesse sido adquirido pela própria coroa. E com esse dinheiro vai comprar as terras, né? Eles jamais poderiam fazer isso, porque se eles soubessem o que Santana matava. matava. É. Mas a gente descobre isso em sequência que Eu não sei o. exatamente por que ele precisa dos outros dons para isso, na verdade. É porque eu acho Eu acho que que é uma cada. maneira de tentar cobertar de onde o dinheiro saiu. Porque é mais difícil. Talvez, eu assim, eu imagino, né, que seja uma coisa mais. Mano, É mais fácil eles acreditarem que o dinheiro, juntaram dinheiro todo mundo e comprou, do que eu ter comprado sozinho. mas é Mas que é, também é tudo uma lavagem de dinheiro, porque os donos são donos de regiões lá. Aí eles unem todo o espaço e montam. Não, mas o fato é que eles todos iam brigar depois. Isso é que você quer dizer.
É, exato, é uma coisa muito Que arriscada, é porque tipo, basta uma vira meio Game pessoa. of Thrones É, depois. porque É, basta, assim, é claro que é um filme, como a gente falou, é um filme bem cinema mesmo, né? é. Então ele não quer entregar também uma grande profundidade política, um grande negócio, sabe? Que obviamente com um plano que bastava um cara desse ser fiel à coroa ou querer ganhar dinheiro em cima disso, É que o eles plano do entregavam o cara cara. todo ir pro buraco. Bastava um É cara desse falar assim: verdade. ah, pô, será que se eu chegar na coroa com essa informação, eu não vou ganhar mais poder em favor da coroa do que tá na mão desse cara? É, Eu pode ser. entrego ele, entrego os outros e, porra, eu vou tirar. Então, é Game Theory, né? Teoria do jogo. É, é. É. Mas deixa eu te perguntar, aí a sequência é que eles visitam essa mina e os caras meio que pegaram, tem um montão de gente, criança, parece uma coisa meio, Meio Indiana Jones e o Templo da Perdição. mais ou menos assim, né, que são um montão de escravos, prisioneiros escravos em escravidão lá, minando de forma muito perigosa, assim, é, e o Bandeiras perguntou onde vocês pegaram todas essas pessoas? Diz, de onde a gente quiser, o Capitão Love manda, né? É. E aí a gente vê que, inclusive, tem na- os dois caras que a gente reconhece lá. Primeiro é o padre que acobertou o Bandeiras quando ele estava escapando, naquela Uhum. cena que ele apertou o segundo flerte com a Catherine Jones. E depois tem o Three Finger Jack, que sobreviveu o tiro e estava lá trabalhando. E ele faz um monólogo. Agora, o move do cara, ele tá num meio que uma coisa meio Temple of Doom ali mesmo. Bem Templo Tempo da da Perdição. Só Perdição. faltou o cara Mas tirando o ele, coração das pessoas. mas ele fala, a gente é ladrões, mas vocês são os maiores ladrões de todos. Vocês roubam a vida das pessoas. É. E no filme o Rico deixa o cara acabar esse monólogo. Na vida real, eu acho que já tinha já dado um tiro no cara antes dele terminar o monólogo, Ah, sabe? provável. Mas ele tenta uma meio kamikaze, né? Uma coisa meio estúpida o Assim, não move tinha dele. muito como dar certo aquele... É que ele meio que dá faz uma É meio assim, é um montanha cara, acho que é russa. claro, uma situação de desespero, imagino. Porque. Mas situação de o cara tá preso, o cara não vai sair dali, o cara meio que vai ver uma oportunidade mas o cara também tá meio que desesperado, o cara tá meio que não É, eu sabe o que. sei. Mas ele manda tomar banho, ele sai com ele tá com um negócio de garimpo, né? Aí É, ele sai voando como se fosse bater num. Mas o Captain Love já dá um tiro assim e, e, e abate o cara, né? é. Aí o cara cai no chão e o Alejandro, o Bandeiras, vai lá e. Mas é legal que o cara não entrega ele, não diz, Joaquim, que bom te ver, né? O Alejandro, que legal te ver, vinga a gente. Ele quase olha dizendo, você vai vingar a gente, né? Exato. Quase Eu se acho que isso é vai. muito legal porque mostra como que eu acho que você vê no Anthony Hopkins, no personagem dele, uma coisa que é totalmente voltada à vingança. Uhum. Mas no Alejandro, ele tem a coisa da vingança, mas ele tem uma coisa muito. Mas ele tem. Como ele é uma outra vivência, uma pessoa mais jovem, uma pessoa não sei o quê. Então ele tem, na verdade, outras coisas também acontecendo ali, né? E o fato dele ter ido lá e arriscado ele arriscou a entregar o seu disfarce, É, mas ele deu os últimos momentos de consolo para um cara que ele tinha um carinho. é verdade. Ele poderia não ter feito nada e mantido um. E pronto. Ah, o cara morrer. Mas ali, o cara fez a morte dele ter mais paz. É Uma verdade. vez que ele foi lá não deixou ele morrer sozinho. Mas o Captain Love já tá desconfiando, né? E ele chama o cara pra bater Não, é aquele papo. exato. O Capitão Lama descobre. Mas eu acho muito bonito o fato do Antônio Bandeiras, do Alejandro, ter ido lá manter de alguma maneira, dar uma paz à morte do cara, porra. É, Por cara ver que ele vai não morreu ter. sozinho. O cara vai ser vingado de alguma maneira e que ele não morreu sozinho também. É, é. Enquanto isso, a Helena tá descobrindo
revelando o passado, assim. Primeiro ela vai falar com o Anthony Hopkins que ela realmente tá com muita tesão pelo Bandeiras, mas ficou chateada como ele tratou ela depois da dança caliente, É, sabe? é. Aí ela foi e pergunta pro Tony Hopkins lá o- e que ele tá cuidando do cavalo tecnicamente agora é do Bandeiras, né? É. E ela diz, puxa, sei lá, que ela lembra dos cheiros da É, ela lembra do cidade. cheiro, depois ela tá no mercado, ela tá na feira, e as pessoas, você é filha de Esperança e Dom Diego, não sei o quê, tome um chale, tome um negócio. Toma esse brinde. Ela, não, mas essa minha mãe morreu, minha mãe não sei o quê, meu pai falou assim, não, não, eu tenho certeza. Isso tudo meio É, que já acende várias memórias na cabeça dela, né? é. Que é aquela coisa de você nunca ter passado por isso, mas você começa a ter muito déjà vu. Cara, por que eu tô Ela tendo déjà vu o tempo ela tem todo? tipo memórias sensoriais, assim. É, exato. A pessoa começa a ter um monte de memória, começa a ter um monte de reconhecimento e ela começa a desconfiar realmente que é uma coisa estranha, né? É. Mas em paralelo a isso, a gente tem a cena mais sinistra do filme, que é essa reunião do Capitão Love com, com o Bandeiras no escritório dele, que ele diz, aí ele conta esse negócio dos canibais que pegavam o poder a- comendo os pedaços dos inimigos, ele ficava com a visão do inimigo, blá, 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 blá. E ele Léo, diz, ah, você você que quer uma assistiu esse filme bebida? Bolo Tomahawk, Mas peraí, você vai mas gostar calma desse aí, filme. tá? Você tá tão fascinado com os canibais. Não, não, cara, mas o Eu foda é nunca vi quando o tanta cara... gente, tanta pessoa falar tão de canibal num filme do Zorro quanto você, mas vamos lá. Ah, calma, mas aí ele puxa assim, ele tá com a cabeça do irmão no aquário, né? E eu acho que deve ter o que que é um chá, Cara, eu imagino que seja uma uma tequila. kombucha, né? Deve ser Na uma verdade, eu acho que é kombucha ou uma tequila aquilo tequila. ali. Ele bebe tequila com a cabeça Porque você do... coloca no álcool, não é que nem tequila, o pessoal coloca escorpião, aí tem uma larvinha, tem não sei o quê, o cara botou uma Pô, cabeça. mas é uma porra nojenta isso, né, cara? O cara é bem doentio. Cara, O cara não, mas é claramente eu um gosto da psicopata. resposta do. Você deveria demitir a sua faxineira. E o cara ria. Haha, tem uma cena, pô, você, não sei se você é murieta ou não, mas você é mais do que você parece ser. Assim, não que o cara não esteja se esforçando também Vai a falar, deixar isso claro. eu sou, é, é. Ele claramente ele tá o tempo todo. Eu vou te falar O... que o efeito prático da cabeça do irmão, eu fiquei bem impressionado. É uma puta cabeça, cara. é uma coisa bem chocante, assim. Eu acho que o filme ele não tem ele não tem esse grotesco tão forte. Então, quando É do nada. ele cria muito impacto, né? É. E tem uma flautinha que toca quando ele puxa a cabeça, assim, fica linkado com o cara fazendo. Aí faz. Que é muito Ennio Morricone o negócio, assim, sabe? E, e ele também já tá com a mão do amigo que morreu na Também mina é. ali, os três dedos. E é uma porra nojenta, né? É um cara meio louco, né? Um cara é um O cara. psicopata, claro. É. Mas assim, ele é um cara, ele parecia um cara mercenário, interesseiro, mas é um. Aí é um psique completamente quebrado, cara. Beber jarros de tequila com cabeça de É, pessoa dentro, tequila, sabe? é. Bom, mas aí o que é mais foda é que o Bandeiras, pra não se entregar, ele pega um copinho e toma um golinho de tequila do jarro da cabeça do irmão. Que é bem sinistro. Isso é bem É, bizarro, né? bem bizarro. E aí ele meio que quebra e ele fica muito bolado e ele vai falar com o Anthony Hopkins dizendo, pô, cara, eu só sinto, agora eu só sinto ódio, como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer se isso tudo que eu penso é no Capitão Love, né? De maneira vingativa. De maneira... É. E o o O Tony Anthony Hawk, o Hopkins, Tony Hawk. o E Tony é engraçado que Hopkins, depois tem uma cena que ele meio que dá ele dá uma surfada com uma pá, né? no fim, No fim, então isso seria uma coisa que o Tony Hawk faria. momento Tony Hawk.
Mas o cara fala, você esconde atrás dessa máscara. Aí é finalmente o momento que ele dá. Isso já estamos 1h30 de filme, né? É, Basicamente. é. E o Zorro mesmo, o Zorro Bandeira Style, só vai dar as Porque a gente caras. tem o Zorro do início, né? Que seria o Zorro clássico, e agora a gente vai ver o É, Zorro finalmente. que o Bandeira estava ainda de Zorro Chopi antes. Agora ele tá É. Zorro oficial com o traje e o chapéu, que é um chapéu meio cafona, cara. Não, é o estilo do negócio. Ok, tudo bem, mas o look, o Bandeiras consegue vender porque é Bandeiras, né? Não, mas ele vende qualquer coisa. Mas é um chapéu difícil to pull off esse look, cara. Sabe? Você acha que o Zorro não tá entregando charme? Não, ele consegue, porque mas qualquer um andando assim, talvez os Gypsy Kings, não sei. Ah, não, você consegue meter um look com esse chapéu. Pode ser, pode ser. Mas tem que ter todo um motivo pra usar mesmo. E o Ah, Zorro não, tem. não, não vai ser com bermuda e camiseta, e uma camisa polo e um topsider, né? Um sapatênis. Com certeza você vai ficar É, ridículo. Mas uma pessoa estilosa o suficiente consegue segurar um chapéu desse. ok. Bom, e aí temos a grande cena de ação que ele invade a casa do o Monteiro para roubar o mapa, porque eles estavam cobertos, a cabeça estava coberta quando eles foram visitar a mina. Eles precisam saber onde é que vai acontecer isso, porque o plano do Monteiro está prestes a ser executado e ele tem que pedir. E aí temos Uhum. aquela fantástica cena foda dele lutando com o Captain Love na mansão, esculachando. Aí depois tem uma, Muito linda. Essa ele cena toda é muito luta boa. muito belíssima, cara. E tem toda uma coreografia e dança. É quase uma dança que ele tá Sim. fazendo de luta. E não é nem um momento entediante. E é uma cena longa, acho que dura uns 10 minutos de É uma cena cena isso aí. longa, sim. Que ela começa lá dentro da casa e ela vai É, lá pra fora com várias pessoas e uma cena extremamente bonita. muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. E ele lutando, fazendo flips. Aí ele puxa, faz assim, humilha todos os guardas. E ele tem uma luta contra o Monteiro e o Capitão Novo ao mesmo tempo. Ele com duas espadas lutando com É. caras, assim. É bem impressionante essa cena, né? Isso é Me, muito me Hollywood clássico, né? É muito clássico, muito bonito, Muito Hollywood sabe? clássico. É muito, muito chique a parada. É. As pessoas não estão usando capa o suficiente, né? É. Essa Ele que é a usa questão. capa, né? Ele usa capa. É. E você vê muitas coisas do treinamento dele, né? Que ele faz um treinamento com cordas, ele consegue fazer várias coisas Flips. ali com as cordas que são frutos do treinamento dele, sem falar aquela coisa clássica, aquela É, coisa do. o wax on, Ah, wax off, né? Wax on, é, wax off. exato. Ele vai meio que conseguindo fazer. Você consegue ver o treinamento dele ali É, na luta, né? Claro é muito que no impressionante. mundo real é impossível um cara desse fazer isso, Mas porque você cansa. a melhor parte da Mas cena é claro a luta dele com a Catherine Jones que encurrala ele num curral ali mesmo, encurrala no né? curral? É, Será que é né? daí que veio a palavra, a etimologia da Não sei. palavra, Não, encurralar? e ela tá com a espada na cara dele, eles começam a fazer aquela dança. É a segunda dança sexy dele. É, Eu acho que é é até quase mais é um sexy do que a dança. striptease. Que os É um caras striptease. eles vão tirando eles vão cortando, ele vai cortando a roupa dela, assim, E ela cortando a dele, né? e ele cortando a dele. Eles estão realmente tirando a roupa, só que com uma luta de espadas. E vamos dar uma outra crédito da, Caterina Zeta-Jones da Catarina. A luta dela de é espada também me muito boa, impressionou muito, muito boa. sabe? Tem uma fluidez Cara, muito mais legal do que aquelas merda de luta de Jedi, cara, sabe? Porra, nem se compara. É muito, muito bacana mesmo, É sim. muito bem feito. Quem não viu esse filme tem que assistir essa. E essa cena você fica. Uhuhuhu, e aí o Eu não sei Zorro se eu se fico, manda. mas eu fico muito impressionado. Mas aí o pai chega, o Monteiro, cadê ele? Era o Zorro, ele veio aqui. Ele era muito vigoroso, pai. O que eu não sei se é a palavra. É vigoroso. Sim, Não, mas eu não sei por que que ela falou isso pro pai, sabe? Tudo bem, era para nós mais do que pro pai, né? sim. Ela deveria ter olhado pra câmera, quebrado a fourth wall, ele foi very vigorous. Aí olha pra câmera, você dá aquela olhadinha, né? É. Não, e Hum, o Bandeiras ele traz todo aquele meio canastrice do Desperado,
É, sim, pra total. performance dele, aquele I don't have time to give you the proper instruction. Aí É. ele meio que bate um pouquinho ele dá uma tapinha na espada dela, assim. É tudo muito bonito o negócio, muito É, maneiro. porque eles claramente não estão lutando pra, pra É, eles, ganhar ou lutando é pra. porque eles gostariam de estar trepando, É, na verdade eles estão mas trepando sem trepar. sem trepar. É. E aí a cena corta. E tem também aquela fantástica cena. Cara, perseguição de cavalo, que o cavalo continua sendo meio que um problema pra ele, né? Que o cavalo, como você falou, ele não é. Ele é muito arisco. Aí ele meio que deixa ele na mão. E tem uma perseguição que ele vai caçando. Ele vai, ele vai pulando nos cavalos dos policiais, dando uma. Belíssima, cara. Muito impressionante Muito boa. as acrobacias do É, stunt é guy. praticamente o que você vê hoje em dia em perseguição de carro. Um filme É, desse, você tá vendo ali os caras com cavalo e é muito bem feito. Eu me é, lembro da gente de terem making-offs mostrando como foi filmado o cara andando com uma perna em cada cavalo. é foda, cara. Cara, o nível de dificuldade que é você andar com uma perna em cada cavalo. Nível São de dois seres dificuldade. vivos. É. E eu também, Você andar a morre. cavalo, period. É, É. é difícil. O filme ele é muito. Ele tem umas cenas realmente que são. Eu acho que hoje em dia as pessoas podem até olhar. O pessoal assim, ah, não tem nada demais. Eu falei, cara, não tem nada demais. Isso não é CGI. Isso é efeito É, prático. é muito Foi um impressionante, ser cara. humano que estava aí fazendo aquilo. Não foi o Bandeiras, claro, fazendo essas É. cenas. Mas, Mas porra, o mas foi um Bandeiras cara, fez a foi um maioria da cara fazendo isso. espada. Espada foi Bandeiras, tudo. Não, não, as cenas de espada foram Bandeiras. Não todas, não Não toda a todos, luta de espada não foi com ele. flips. É, os flips, as acrobacias, isso não É, foi. Mas as cenas de espada, a maioria, grande parte foram Bandeiras mesmo que fez. muito maneiro. Entregou muito, muito, muito bem. É. Ah, não sendo, mesmo as cenas que não são ele, são dublês fazendo, É. saca? E você tem agora aquela coisa principal da mudança do objetivo dos dois, né? Porque você tem de um lado o Anthony Hopkins totalmente ainda focado na vingança, e o Antônio Bandeiras já quer, mas obviamente matar o Captain Love, mas ele também tá, para ele a grande prioridade é salvar as pessoas que estão escravizadas na mina e tal. Ainda mais depois que ele descobre que o objetivo deles é fazer queima de arquivo, explodir a mina e matar todo mundo. É, trancar todo mundo lá e explodir a mina. My God. É, os caras são realmente maus. Vilões É, são mesmo. vilões de verdade, assim, que os caras assim, ah, não, somos muito maus, a gente que não se importa, o importante é queima de arquivo. E é esse Exatamente. ponto que eles meio que se separam, né? Porque o Anthony Hopkins fala que não vai com ele, não vai ajudar ele a fazer isso, que ele vai focar na vingança, que ele Na já. verdade, ele ia Ele fala mais em assim, pegar a filha. que pra ele assim, cara, eu já ajudei muitas pessoas e no final o que eu ganhei? Perdi a vida que eu tinha, perdi minha mulher que eu amava e perdi minha filha, perdi tudo. Né? Né? Ele é um cara que já tá meio que já cansado, né? Já não. Ele E tava. o Antônio Bandeiras não, falou assim, cara. Eu vou matar esse Capitão Love, mas eu quero, mas pra mim também tem que salvar essas pessoas. Isso que, na verdade, pra ele era a grande prioridade, se virou. Salvar as pessoas, né? É. Ele, Mas porque acaba. é aquela coisa do tempo, né? Eu posso matar o cara em outro momento. Agora aquelas pessoas vão morrer se eu não ajudar elas agora. Mas acaba que os objetivos acabam se unindo no fim, porque primeiro o Hopkins vai lá novamente na mansão. Que eu teria botado mais segurança na mansão depois do Zorro, sabe? Mas aparentemente é fácil de filtrar, continua fácil, sabe? E o Hopkins se declara dizendo que fala para ele meio que ele encurrala o Monteiro na mansão e coloca a faca no pescoço dizendo, ó, espada no pescoço, né? Né? Fala pra ela, Rafael, chama a garota aqui. Aí e a Catherine Zeta-Jones conhece o Hopkins como um assistente do Bandeiras, então Sim, ela disse, o sim, que você ela, tá fazendo aqui? ela Aí o tem cara, um certo carinho, né? Você vê que ela tem uma maneira de. porque ela sabe, mas ela não sabe.
Mas ela não Do mesmo sabe. jeito que o Captain Love O coração dela sabe. do subconsciente dela sabe, eu É. acho. Mas o deve reconhecer a voz, que o cara contava muitas histórias, né? É, Pra é. ela, então Ah, ela deve aquele, ter aquela ressonância. é que ela diz que a voz dele é muito calmante, assim, É. né? Que era aquele que ele contava histórias para ela dormir quando era bebê e coisa e tal. Hum. Mas ela já devia desconfiar. E aí, nesse ponto ela fica sabendo que, na verdade. É. E aí ele é preso. O Hopkins eles botam ele na vinícola, no espaço de É, wine na adega, storage. né? É, ele fica meio que como o Jack Torrance no Iluminado, antes dos fantasmas É. liberarem ele. Só que eu teria bebido um pouco ali se eu fosse ele, sabe? Ah, já tá ali, né? Tá ali. E dou um crédito a mais pro stunt guy que faz essa cena que os caras jogam o personagem, né? Que se fosse o Tony Hawkins, acho que quebrava o cara. Tony Hawk. O Tony Hawk talvez conseguisse cair desse jeito sem se machucar, mas o Anthony Hopkins ia morrer, assim, se os caras jogassem ele. O cara cai da escada, assim. Ah, Ah, e é. tem uma. Ah, não, uma outra coisa. Tem uma cena que o Bandeiras tenta pular de um prédio pra cair no Toronado. No quê? No Toronado, o Ah, cavalo o dele. cavalo, tá. É. O cavalo anda pra frente e ele cai de perna. Você teria quebrado as pernas, cara. Teria, teria. Você, ou Mas é um ficado filme. tetra. É. Teria Esse que se importa. lascado. Isso é um filme, isso não é o mundo real. Eu sei, Não, mas. não, sim, mas é aquela coisa. O negócio é feito pra comédia, esse momento, né? Um momento de. Que você vê que o cara tem o carisma. Ele tá É, te. é, Naquele momento que o Antônio Bandeiras é um está pouco desenho encantando animado. você. É, Ele tá te encantando. é. Você tá E aí rindo com tem. ele. Aí a gente vai pro arco final, que voltamos pro Templo da Perdição, Sim. que é aquela mina de Eldorado, onde os caras estão finalizando os planos para transferir o ouro pro Santa Ana e queimar o arquivo explodindo a mina, né? E aí Uhum. tem uma sequência Quem lá que o nunca? Captain Love liga um fuzil, assim, pra queimar pra começar a contagem regressiva, né? Mas o Zorro é meio que uma remix da cena de abertura, que ele chega meio encapuzado, como o mesmo jeito que o Anthony Hopkins apareceu pela primeira vez no filme, encapuzado, disfarçado, mas você vê que ele tá usando a máscara do Zorro Uhum. e ele dá água pra um miserável lá, um cara que tá, né? Precisando. É, e, e aí ele começa a aloprar e luta contra, e tem várias batalhas, né? É Aí muito chegamos foda. no, e a Helena libera o Anthony Hopkins, a Catherine Zeta-Jones, que ela ficou mexida pela história, ela acredita na história que o Anthony Hopkins falou, que ela é a filha dele, e os dois também vão para Eldorado para ajudar. Aí temos as batalhas. Muito Anthony foda. Hopkins contra Monteiro. Que Monteiro também tá dando. O Monteiro gosta de dar tiro nas pessoas de longe, né? Porque É, a ele tenta máscara. matar ele de maneira covarde. Ele tentou dar tiro. É, Ele quer mandar um sniper no Antônio Bandeiras, não mas consegue. não consegue porque o Anthony Hopkins, não o Tony Hawk, mas o Anthony Hopkins É, é vai engraçado que lá. os dois são. Agora que eu me liguei que os dois são chamados Antônio. Anthony e Antônio. Hum, Então vamos chamar os dois de Tony. O Tony Bandeira e o é. Tony. E Hopkins e o Tony Tony Hawk. Hopkins. É. E aí tem as batalhas, né? Aí é um festival de. Não, muito boa, né? E tem aquela Muito bonito. cena da espada que se tanto lá A no. minha espada mais icônica que eu tenho uma memória de ver isso no cinema e ficar muito mexido, que é quando o Bandeiras tem a cena toda de os, é hora da batalha final. Então o Capitão Love aparece assim em frente do Zorro e o Zorro puxa a espada e o sol bate na espada de uma forma Ele tão vai desenhando a espada dramática. toda, né? Do começo ao E, e, é- fim. e eu pesquisei, o Bandeiras fez isso ele mesmo, ele fez o timing todo. Em 3 takes eles conseguiram fazer isso.
E não tem nada de CGI, não é nada. Ele fez aquilo na marra ali mesmo. Isso é que é o comprometimento. Por Sim, isso porque que a Tony não é uma Stark. coisa muito difícil de você fazer no computador, saca? Mas o lance todo é conseguir fazer isso de maneira real. É, esse tipo de comprometimento é que faz a diferença pra mim nessas coisas, sabe? O cara É, dá o também. tempo, ele quis fazer, foi ideia dele, sabe? É. Ele falou, pô, queria fazer isso com a espada pra fazer. E fica E o muito diretor foda, não que tem aí como dizer não, porque ele estava seduzido pelo Antônio Bandeiras. I will do this. É. You will see, it will be beautiful. É. Ele Aí, deve ter falado, eu tenho uma ideia. Ele vai lá e sussurrou no ouvido do Martin Campbell. e o O Campbell já Capitão. ficou assim. Ah, Sim, sim. Capitão Love, espera aí. é. E aí Segura tem aí. a batalha, aí uma batalha de... Capitão Love também é um personagem bacana. Que o cara ele Não, ele é um luta cara legal. também. E Ele luta ele bem, também luta luta bem. bem. Os dois estavam muito afiados Ah, na luta aí. E todo mundo, o Hopkins e o meu. O e o cara que você adora, Stuart Wilson. O é o Stuart, Stuart o Wilson. É. Stuart Wilson. Lutando facas. E Zita Jones também colaborando e, e liberando os prisioneiros, dando, né? Liberando e a cena final que todo mundo morre, quer dizer, não todo mundo, os vilões morrem de forma meio poética, né? É. E que os ouros, as barras de ouros. Não, primeiro que tem todo aquele negócio que você falou que o círculo se fecha, que a batalha final entre o Banderas e o Love é em cima do elevadorzinho. Começa muito grande, ela vai diminuindo, diminuindo no espaço físico, né? Que É, nem o treinamento dele ensinava, né? e, é. E aí ele consegue detonar, ele faz um move muito. Ele joga por cima a espada e passa, É. faz uma cambalhota, você sabe? E dá uma. Espeta o cara e o Captain Love se fode. Mas não sim, mas os dois morrem juntos. Não. Não o Bandeiras. O Bandeiras fica de Não, não, bem. os dois Bom. morrem juntos, os dois vilões. Os dois vilões. Porque um cai em cima do outro, assim. Não. É difícil de escrever. Quem tá curioso tem que assistir a cena. É, tem que assistir É assim, bem é muito, muito bacana. bom. Eu não tenho saco pra explicar isso aqui. É complicado. É E fácil de ver. simples. É Não, simples na assistir. sua beleza. É complicado de descrever. É. E Com a aí, tamanha maestria. mas infelizmente o Anthony Hopkins levou um tiro Ah, do porra. Stuart Wilson e ele já tá batendo as botas ali. É, mas ele já tinha feito tudo que ele queria, né? Ele É. morre com ela sabendo que ele foi o pai dela de verdade, que infelizmente eles não tiveram oportunidade E de- ele abençoa os dois, colocando a mão dos dois juntos, como. é. Ele ainda fica tocando a cara dela um pouquinho, tipo, É. a bochecha com o dedo deslizando assim, de forma não sedutora, mas é de um bom Moribunda. ator. É Moribunda. moribunda, mas você vê que o Anthony Hopkins, eu consigo imaginar ele planejando do jeito que ele ia tocar a cara dela, sabe? Que você vê que É. tem toda uma arte no jeito que ele toca a bochecha dela no fim, sabe? Ah, sim. Talvez eu tô analisando de novo. Existe. É. O cara é foda também, né? É. E aí o filme termina com o Banderas contando a história pro filho. Quer dizer que eles transaram em algum momento. De E verdade, não só com de- lutas de não só espada e danças. dançando, e É. ela engravidou dele. Pelo menos acho que é, né? Sim. Você vê que ele era o babysitter. Ela chega e tem outro cara, Raul. Chegou. Não, Raul, tô brincando. Não, o não, filho do eles. Captain Love. O filho. O Captain Love não morreu. Ele. É. Pô, mas é lourinho ele? Não, Um lourinho, é. Com cara de mal e cruel, assim, com lábios finos. é. Enfim. Mas aí o filme termina de forma legal, só que com uma música muito chata, Ah, chata pra caralho. que é aquele vibe do It's a Long Road, como a música do Rambo, que o cara bota letras pra uma dos temas. É, E chata, acho que chata. é quem era que não é Ricky Martin, né? Esqueci quem era o O quê? cara que foi casado com a Jennifer Lopez que canta essa música chata. Ben Affleck. Não Ben. Ia ser muito bom se fosse Ia ser Ben maneiro se Affleck. fosse Ben Affleck. Mas cantando com sotaque latino assim, ia ser É, esquisito. porra, cara, agora, eu nunca vivi isso, mas agora eu não sei como é que eu vivi tanto tempo sem o Ben Affleck cantando com ritmo latino a música do final do Zorro.
Mark Anthony é o nome do cara. Eu acho que ele foi casado com a Jennifer Lopez por um tempo. E acho que é uma outra mulher cantando que eu não me lembro. Não me interessei em saber porque a música me irritou. É o Oh, ponto fraco do filme, isso aí. é chato, é chato. Mas o filme é muito, muito, Muito bom. muito bueno. E tá na HBO. É, tem uma sequência que não é tão boa quanto o primeiro, É, mas nem vi. Quer dizer, eu vi na época, eu não revi. É. é. Mas eu recomendo. E a trilha tá também nas plataformas, quem quiser escutar. Em particular, eu recomendo a música da Helena, É muito boa. que é tipo, é tema de Love Theme, eu acho que é também, né? Mas não do Capitão Love Theme. É, não, Captain Love. Theme. É, Captain Lover. É. Mas enfim, Excelente. esse foi a Máscara de Zorro. Esse foi mais. Muito obrigado E até semana que vem. e adiós.